Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Ele voltou, quebrando superstições. Alguns não queriam nem mais ver esse raio-x da Série C aqui no 45 Minutos. Confesso que eu já temia por realmente não termos uma atualização do raio-x da Série C. Eis que Arthur Silva se encheu de coragem e está aqui para desafiar qualquer mística em torno das nossas edições de raio-x, Cássio. Mas a verdade é que muita coisa mudou na Série C desde a última atualização que nós fizemos do raio-x. A Série C, ela seguiu dentro da Copa do Mundo. A gente, durante a Copa do Mundo, não atualizou nem a Série B, nem a Série C, que continuaram sendo disputadas. Mas essa mudança, ela vem de antes. E hoje aqui, quando a gente traz o raio-x da 14ª rodada, naturalmente, a gente faz uma ponte nessa transformação que aconteceu dentro da Série C, desde quando a gente parou de fazer de forma regular o raio-x da competição. Porém, antes de mais nada, eu queria lembrar a tier list que nós montamos ao fim, acho que, se não me engano, da 5ª rodada. Não tenho certeza se foi. Já era uma atualização mesmo? Ou se foi da rodada 0. Acho que foi da rodada 0, né, Arthur? Que a gente foi, não foi? Foi rodada 1. Rodada 1, né? Da primeira rodada. Perfeito. Eu me lembro que a gente ia fazer antes, a gente esperou a primeira rodada para conhecer minimamente ali o que vinha, né? Não ajuda muita coisa, não. Vocês vão ver aí que também não quer dizer que facilitou tanto o trabalho, não, mas teve isso. Então tá aqui na tela a tier list que a gente montou antes do campeonato começar. E é uma tier list muito boa pro que se desenvolveu o campeonato. Pô, perfeita, diria que não existe nenhuma, muito menos numa divisão que você tem poucas informações, você não acompanha os times no primeiro trimestre, tá? Favoritos ao acesso, colocamos Paysandu e Guarani, ambos estão dentro do G8, estão se classificando, talvez não com esse peso de favoritos, mas ali estão. Estavam, mas patinaram nas últimas rodadas, mas Isso. Em algum momento estavam eram mais protagonistas, assim, né? Favoritos ao G8, Botafogo, Santa Cruz, Brusque, e aqui uma frustração grande, porque fez um bom primeiro trimestre, além de vir no trabalho contínuo. Campeão catarinense. Perdeu o treinador, teve mudanças pelo caminho, e o Barra hoje, ele não integra. Mas foi 1 de 5. Isso. 1 de 5. 1 de 5. Chance de G8, a gente tem times que transitam por essas posições, mas é preciso dizer que a Inter de Limeira, que estava com risco de queda aqui, é outro erro considerado, já que nesse momento é uma equipe que simplesmente lidera a competição, né? Então, podemos dizer, Arthur, que os maiores erros passam por Barra e por Inter de Limeira, né? Sim. Mas para ser justo, Fred, essa Inter de Limeira, eu não ia conseguir prever ela na liderança, nem se a gente fizesse uma atualização durante a competição, viu? Porque o próprio Santa Cruz, quando enfrentou a Inter de Limeira, eu saí daquele jogo achando que era uma das piores equipes da Série C. O goleiro é o mesmo e hoje ainda. É líder. Com aquele Não, goleiro, mudou, assim, mudou. não é possível. Mudou. Foi por isso que deu uma guinada. Não queria dizer não, mas foi por isso. Então a gente tá já entrando para as últimas 5 rodadas, né? A gente vai ter as últimas 5 rodadas da fase de classificação. E, obviamente, na Série C não tem segunda chance, não. Essa é a nossa tier list. O que está feito, está acho que o feito. aproveitamento foi muito bom, tá? Também acho. As variações fazem parte Eu acho que a Inter do futebol. Inter de Limeira é para aprender que time do interior de São Paulo, assim, mesmo, ele disputa. E eu briguei muito por esses dois aqui, né? Ituano e Ferroviária, que a Ferroviária já chegou no G8, inclusive. Mas tem muita coisa pra gente analisar
Os erros mesmo foram Barra e Inter de Limeira que deveriam trocar de posição entre si. Os Isso. outros erros são erros de um degrau. É. Ou seja, está dentro da margem de segurança. Agora, esses, de fato, a gente errou em 2 níveis, então são erros consideráveis. Mas de 20, você ter 2 erros assim, numa tier list feita no começo da competição, tá honesto. Então agora a gente vai efetivamente para essa transformação do que aconteceu na Série C nas últimas 9 rodadas. E essa transformação tem um nome muito claro. Tem um personagem principal que a gente aqui brinca com o cristianismo. Um treinador que, se fosse um time nessa Série C, ele seria líder absoluto. Teria 33 pontos somados. Tá? 13 comandando o Amazonas nas 5 primeiras rodadas e 20 comandando o Santa Cruz nas últimas 9. A Inter de Limeira, líder, tem 25 pontos. O Brusque tem 24 pontos. É maluco. Seria uma derrota, né, até aqui. E assim, até que Arthur vai detalhar isso melhor, Fred, mas é aquele tiro no escuro que você precisava acertar. Mesmo ele sendo ele na liderança do Amazonas, mas no início da competição parecia uma coisa mais circunstancial ali. E o Santa Cruz acabou apostando nisso, e de vez em quando as coisas precisam funcionar. Né? Isso. Ele, quando deixa o Amazonas cai de primeiro para 14º. Já devendo a todo mundo. Essa liderança do Amazonas, quando eu digo circunstancial, porque era o início da competição, mas ela tinha um surpreendente, porque o Amazonas já vivia essa crise financeira que vai se agravar agora. Era um time em crise financeira, largando muito bem na competição. Tinha vencido o próprio Santa Cruz aqui no Recife. Tá? O Amazonas sem Christian de Souza cai de primeiro para 14º, e o Santa Cruz com o Christian de Souza sai de 15º para 3º. E aí, Arthur, eu me lembro do slide que a gente montou. E era com aquela brincadeira daquele programa de Silvio Santos, né? O slide era assim: você trocaria o líder pelo 15º? E aí tinha uma alusão a Christian dizendo sim, trocaria. E pela curva do campeonato, se a tendência continuar, daqui a pouco ele tem chance de fazer do Santa líder. Mas isso nem é o maior objetivo em curso. O objetivo é enraizar e garantir um lugar no G8, e isso está sendo feito. O que mudou, Arthur, de quando se analisa a carreira de Christian, e naquele programa que a gente fez, eu acho que a gente fez quando ele estava muito perto de ser anunciado, ele foi anunciado depois e o programa já ficou válido ali, porque foram horas separando. Eu não me lembro se ele já tinha sido anunciado ou se estava muito perto. Mas o que mudou do Christian hipotético, do Christian que o currículo dele traçava, mas que era líder naquele momento do campeonato, para o que se materializou no Santa Cruz? Quem é esse treinador que revolucionou, redirecionou completamente a lógica do campeonato do Santa Cruz depois de tantas frustrações financeiras e com a SAF que o Santa viveu e ainda vive? Fred, eu estava até, enquanto vocês falavam, olhando aqui no celular, porque eu fui tirar uma dúvida e até uma estatística mais para trazer aqui para a audiência. Christian de Souza, se ele fosse um clube, né, o Christian de Souza FC, esses 33 pontos, não apenas ele seria líder, como seria a melhor campanha da história da Série C após 14 rodadas nesse formato. A melhor antes disso foi em 2024 com o Botafogo. A gente vai ver depois aqui a gente uma tem todos os comparativa quadros. e a gente vai ver isso, mas assim, para você ver o tamanho da campanha que Christian de Souza faz nessa competição, e a gente pode dizer que é, de forma assim, disparada, o melhor momento de Christian de Souza na carreira. E eu começo a falar sobre isso porque vai acabar casando com a análise que foi feita da chegada de Christian de Souza e também do trabalho dele no Santa Cruz. Christian já teve um momento ali na Série B, eu acho que no Paraná Clube em 2019, comecinho ali dos anos 2020 ou final dos anos 2010. Mas assim, nem se compara com o momento que ele está vivendo agora. E é engraçado porque não é que ele vem fazendo uma temporada muito boa desde o início, sabe? Christian de Souza, até mesmo nessa temporada, é um pouco do retrato da sua carreira, porque ele começou a temporada no São Luís de Juí,
recebeu uma ligação do Joinville, foi para lá, fez um campeonato catarinense muito ruim no Joinville. O Joinville foi rebaixado para a segunda divisão, depois assumiu o Amazonas e o resto é o que a gente está vendo aqui. Né? Christian de Souza, quando chegou no Santa Cruz, e o torcedor às vezes comenta sobre isso no Twitter, ele pode pegar aqui o canal, o vídeo que a gente fez aqui no canal. Eu tinha minhas reticências, né, ao nome de Christian de Souza. Isso. Quando a gente fez as análises aqui até de tier list, para mim, Christian de Souza, quando a gente foi começar o campeonato, era um ponto negativo, vamos dizer, desse Amazonas, que eu não apostei tanto, porque eu achava que Christian de Souza não era um técnico que ia dar essa sustentação, porque não tinha isso na carreira. É quase que a primeira Série C de Christian de Souza, com maior longevidade, começando a competição. Ele teve um momento também no CSA, mas durou pouco. Né? Enfim, não é um cara que tem um currículo, um histórico, enfim. Mas o trabalho que ele vem fazendo no Santa Cruz, o trabalho que ele fez primeiro no Amazonas, é bom que se ressalte isso, que foi um trabalho assim, de extrair o máximo do que aquele elenco pode oferecer. E a gente vê agora o que está acontecendo com o Amazonas, obviamente que tem muita questão financeira, de crise, mas era um Amazonas que já sofria isso, não é à toa que ele largou o líder para ir para o Santa Cruz. Muito provavelmente, se fosse um Amazonas sem os problemas financeiros, talvez Christian estivesse lá até agora, porque ele não teria talvez uma visão de que a coisa poderia degringolar em pouco tempo, ir para um Santa Cruz que estava em 15º era um risco muito grande, então essa mudança tem relação com isso. Mas é um trabalho, Fred e Cássio, que não é linear, sabe? Eu diria que, assim, o trabalho de Christian, ele é um trabalho de pragmatismo, entender as limitações do elenco que você tem e entender o momento do Santa Cruz na competição. Isso é basicamente a Série C. Como é que você não... Como é que você não vai ser pragmático numa Série C? Como é que você não vai tentar administrar as dificuldades de um clube, as limitações técnicas de um time? Difícil é não ter. Por mais óbvio que seja, você não consegue encontrar alguém que comande isso tudo. Mas, no fim das contas, esse é o cenário... Isso é segunda-feira na Série C. Total. Assim, deveria, né? Deveria, mas por sim, mais então, que deveria, mas básico, assim, por mais óbvio que tão... seja, não é fácil alguém que consiga dar conta disso. E por que eu digo isso, Cássio? Porque se você olhar o time de Christian de Souza, do Santa Cruz, do começo do trabalho, logo que ele chegou, e o time do Santa Cruz que enfrentou o Barra, que foi a última partida, tem uma diferença muito grande aqui, sabe? E não é só, obviamente que tem a questão do trabalho, ele teve mais tempo e tudo mais, mas não é só do tipo, conseguiu implementar melhor as ideias dele. É que as ideias de Christian também foram evoluindo, de acordo com a possibilidade que ele teve de conhecendo melhor o elenco, de ter mais tempo de trabalho, de conseguir evoluir. Christian não chegou no começo do Santa Cruz, no começo de trabalho, tentando revolucionar a roda. Ele chegou, e as 2 primeiras rodadas do Santa Cruz venceu, contra a Inter de Limeira e depois venceu dentro de casa contra o Volta Redonda, assim, jogando o básico para conseguir o resultado. Era um Santa Cruz da bola parada, era um Santa Cruz que venceu a Inter de Limeira, a gente lembra, que a gente até comentou já aqui nesse programa, né, com as falhas do goleiro, mas uma equipe bem mais postada defensivamente, que não teve tanto sofrimento com a bola aérea, que tinha sido um problema, por exemplo, na partida anterior contra o Guarani. Depois um Santa que teve uma sequência ali de resultados muito pautado na bola parada, porque de fato ele chegou, tinha uma equipe com meio de campo inexistente, não conseguia criar jogadas, e aí ele, cara, o que é que eu tenho aqui que eu posso potencializar a minha forma de garantir pontos de forma rápida? O que é que rapidamente eu consigo fazer esse time ser certeiro? Ser um time que vai conseguir o resultado? Bola parada. E o Santa Cruz, a bola parada do Santa Cruz é muito forte com o Christian de Souza, e você vê que é o trabalho de Christian, porque o Santa Cruz tem gol de bola parada, deve ter uns 6, 7 no comando dele, e pelo menos com 4 cobradores diferentes de bola parada. Não é que o Santa Cruz tem um cara fora da curva, como, por exemplo, o Botafogo, e a gente vai comentar nesse programa, tem Nenê, que é um cara na bola parada que, assim, é completamente fora da curva, não para o nível da Série C, para o nível de Brasil, assim, para o nível de futebol mundial, um cara que se destacou com relação a isso durante toda a carreira. O Santa Cruz, na verdade, ele tem um treinamento muito claro de bola parada, porque você vê que é uma jogada coordenada. Os 2 primeiros gols de bola parada que o Santa Cruz teve foi Pedro Favela atacando o primeiro pau. Isso não é coincidência, isso é trabalho. Com 2 cobranças diferentes. Tem que ter felicidade na cobrança, tá? Assim, com 4 cobradores, mas assim, mesmo assim, você pode treinar isso tudo, mas você tem que ter felicidade numa fase onde 4 cobradores diferentes conseguem fazer render uma jogada assim. Isso é um pouco da miscelânea de coisas positivas que estão acontecendo nesse momento. Com certeza, com certeza. E aí, Cássio, foi um Santa Cruz que foi assim, e que eu, nas análises aqui, mesmo quando a equipe conseguiu o resultado, eu dizia, pro objetivo inicial que Christian de Souza chegou, que o Santa sendo 15º, era garantir um campeonato tranquilo,
sem briga para rebaixamento, tá ótimo. Isso aqui vai ser suficiente. Se a briga é por acesso, é por classificação, uma hora vai ter que evoluir. Uma hora o Santa Cruz vai ter que, dentro de campo, conseguir construir mais, conseguir envolver mais o adversário, conseguir ter um repertório maior de jogadas. E esse último jogo contra o Barra, essa foi a minha tônica no comentário. Sobretudo no primeiro tempo, a gente viu um Santa Cruz com variação tática, um Santa Cruz que variava a forma de jogo, um Santa Cruz que tinha, por exemplo, um Renato agora, que era um jogador descartado no elenco, e que foi encontrado um posicionamento para ele jogando pelo meio, caindo ali pela direita, mas como realmente um meia-direita, e não sendo um ala ou jogador que dá essa amplitude, que vem sendo muito útil, e não apenas pelo gol que marcou da vitória na partida dentro de casa, né? A última vitória que o Santa Cruz teve dentro de casa contra o Ituano. Assim, ele vem conseguindo recuperar jogadores, o Matheus Vinícius na zaga, variando muitas vezes as formas de jogar, mudando jogadores a cada partida e assim, a escalação sendo pensada jogo a jogo. O Santa Cruz hoje, se você perguntar para o torcedor, não vai ter uma escalação 100% clara de qual é o time que vai enfrentar na próxima rodada, porque depende muito da equipe que vai estar do outro lado. Christian tem sido muito estrategista nesse sentido, então realmente é um trabalho fora da curva, óbvio, não é talvez o futebol mais vistoso, não é o futebol mais envolvente, que a pessoa que está assistindo vai se deliciar assistindo aquela partida, porém é muito pragmático, muito eficiente, e mesmo na partida que o Santa Cruz acabou perdendo, que foi dentro de casa, contou ali com falhas individuais graves, né? O gol que foi sofrido, o gol que foi sofrido, que foi com a falha do goleiro Thiago Coelho, depois um pênalti perdido por Everaldo, então você percebe que mesmo quando perdeu, o Santa Cruz teve chance, e se não fosse por um detalhezinho aqui ou ali, poderia ter pelo menos empatado ou conseguido a vitória. Então, realmente, um trabalho fora da curva, e para mim o mais importante, reforçando até o que eu já falei, que vem evoluindo. Não é que estagnou e você não vê mais para onde ir. Realmente vem um processo evolutivo. Nessas 9 rodadas, o Santa Cruz virou o principal time da Série C, tem 20 pontos, tá? Os dois do interior de São Paulo, Ferroviária e Inter, também vêm numa ascensão muito positiva, com 17 pontos. Tá? A Inter líder, a Ferroviária já dentro do G8. O Botafogo também veio, né, a reboque ali do Santa, obviamente só na comparação de tempo, mas construiu sua reação, vinha numa situação difícil no campeonato. Caxias e Guarani 14 e Maringá e Brusque 13 pontos. Fred, só um comentário sobre você ia falar alguma coisa? Não, eu ia trazer uma pergunta, mas você já pode fazer o comentário. O meu comentário aqui ia ser alguns destaques, tá? A dupla de São Paulo, Ferroviária, vale sempre a gente lembrar que é uma Ferroviária que começou a competição com poupando, a atenção colocando dividida reservas ali com a Série A2 e poupando. Então, quando a Ferroviária colocou a atenção 100% na Série C, ligou o turbo. É uma equipe que está crescendo na competição e, para mim, está entre os 8 favoritos ali a passarem para a próxima fase com alguma tranquilidade. A Inter de Limeira, que eu até falei na abertura ali que dificilmente eu colocaria para ser líder nesse momento, eu realmente não tenho essa expectativa, mas para mim a Inter de Limeira tem um pouco desse componente que eu falei de uma equipe pragmática, sabe? Que sabe o que fazer dentro de campo. Sim. Perfil também do seu técnico Matheus Costa, tá? Um cara que dificilmente vai jogar o futebol vistoso, mas dificilmente você vai ver também as equipes dele não sendo competitivas, porque é uma Inter de Limeira com um elenco bem limitado, como também é quase todos nessa Série C, tá? Verdade seja dita, mas que consegue jogar de forma muito certinha. E eu ia só comentar sobre o Botafogo, que aqui a gente está pegando o recorte de 9 rodadas, né? Que é esse momento que a gente está analisando ali o trabalho de Christian de Souza, esse paralelo que a gente está fazendo da queda do Amazonas, subida do Santa. Mas se a gente pega as últimas 5 rodadas, o Botafogo é quem vive o melhor momento. O Botafogo está, salvo engano, são 6 jogos sem perder, tá? Então é uma equipe que vem em um crescimento muito forte, teve uma largada muito ruim com o Marcelo Fernandes, muito ruim mesmo, acho que ele engatou 3 ou 4 derrotas seguidas, conseguiu se manter no cargo, e aí depois que teve a primeira vitória, só teve um empate no meio com o Ipiranga lá em Erechim, e o resto só de vitórias. Então é um Botafogo que eu diria que, junto com o Santa, são hoje as equipes com o melhor momento na competição, até mais do que a Inter de Limeira, que é líder. E um destaque aqui de quem não tá na lista, né, que é o Paysandu. Botafogo agora com o Nenê 24 horas. Total. Vai ser um tema aqui desse programa. Mas o Paysandu não tá na lista porque é o recorte de quem mais pontuou nas 9 rodadas, né? E o Paysandu não tá entre as equipes que mais pontuou nessas últimas 9 rodadas. Quando Arthur estava trazendo toda a explanação dele, Cássio, sobre Christian de Souza, inevitavelmente já entrou no Santa Cruz, porque obviamente é a mesma história.
A história de Cristiano de Souza, das 9 rodadas, é a história desse Santa Cruz que se transformou, que tem uma outra cara, tá? Mas que, a partir de agora, chega até a ser simbólico, Arthur, que um jogador que virou quase que motivo de piada, de reclamação, simbolizava um pouco da fragilidade do elenco, que era Quirino. Na hora que ele começa a ter um aproveitamento melhor, ele, né, aciona o clube na justiça por questões financeiras. A gente até cogitou fazer esse programa desde o final de semana passada. Você disse, vamos esperar um pouquinho para sentir se esse caso Quirino vai ser resolvido internamente ou até mesmo se pode ser o início de outros casos semelhantes. O que aconteceu nesse período que a gente segurou um pouco esse raio-x, Arthur, é que não vieram outros casos, por enquanto, tá? O Santa consegue controlar a sua situação crítica financeira, mas é dentro da realidade que atravessa boa parte das equipes da divisão, mas também não houve como ajustar a questão de Quirino. Então, Arthur, a gente está ainda com a possibilidade de escrever jogadores, o regulamento permite até o fim da fase de classificação, se não me engano, né? Acho que até um pouco antes do início da segunda fase você pode escrever jogadores. O Santa não tem uma perspectiva de qualificação do elenco. Mas você acha que há risco de não ficar só em Quirino? Quirino escolheu abandonar o clube. Você acha que esse crescimento, quando os clubes que estão ali na Série B precisando de reforços, a janela está aberta na Série B, que miram a Série C, eles podem acabar numa fotografia de momento direcionando o Santa Cruz e criando um novo obstáculo, porque o grande obstáculo que o Santa Cruz tem, eu acho que foi até a frase do executivo numa reportagem que eu vi hoje no NE45, eu acho que a frase, estou até abrindo aqui, mas acho que a frase era mais ou menos assim, achei, aqui o problema é um só e todos sabem, né? Qual é o problema? Que obviamente é a falta de dinheiro. Ela pode se agravar, o que Alex Brasil falou, pode ser agravado com saída de jogadores, e aí seria um golpe, né, de conter essa evolução do Santa Cruz? Fred, com toda certeza. E eu acho que hoje esse é o maior receio a cada 11 de 10 torcedores do Santa Cruz. É essa questão financeira. De fato, como Alex Brasil falou, está muito claro qual é o problema do Santa Cruz hoje. Não quer dizer que não exista nenhum problema no elenco, que não tem alguma necessidade, mas hoje o maior problema do Santa Cruz, de forma disparada, é a questão financeira. E não é apenas a questão financeira no sentido de impactar no ambiente, no rendimento da equipe, porque a equipe está funcionando, está rendendo. Óbvio que não quer dizer que porque está funcionando agora isso não tem impacto, não vai em algum momento acabar minando a campanha da equipe, mas é no sentido justamente de você começar a perder jogadores, seja pelo caminho de Quirino, por uma busca por rescisão indireta, seja por um assédio de mercado, né? Porque a gente sabe que a janela está aberta na Série B, as equipes da Série B, como já foi tema até aqui de debate, muitas vezes não estão indo tão forte ainda para a Série A, porque as equipes da Série A não estão tão forte ainda no mercado. Então a tendência é que esse mercado de Série A descendo para a Série B, ele se aqueça mais quando os elencos forem se fechando na Série A, no sentido de terem mais contratações, aí os espaços vão sendo preenchidos, opa, aquele cara que era uma terceira opção, ele agora vai ser quarta opção, não faz sentido ele ficar aqui, vai para a Série B, enfim. E aí talvez um primeiro olhar que as equipes da Série B estejam tendo é para a Série C. Porque aqui vale até um comentário geral. Não é só o Santa Cruz, tá? A gente está falando aqui do Santa Cruz porque é esse tema de abertura, como você falou, o tema ali de Cristiano de Souza, mas existem outras equipes na Série C com problema financeiro. O próprio Guarani, eu vejo notícias que está tendo problema de pagamento de salário. Navegou ali na construção do elenco no dinheiro de Richard Rios, né? Mas a fonte secou, né? Mas caramba, era muito dinheiro para ter, assim, para ter secado. Mas exatamente. Não chega a ser um sorrisal na piscina, mas não era não, era um dinheiro, era um valor considerável, né? Não, e dizem que a folha do Guarani é absurda, né? É uma folha assim no nível de Série B, tranquilamente, o que é aquela, né? Quando você tem uma conta muito alta,
o impacto chega primeiro, embora o Guarani não chegue na situação que está o Santa Cruz, tá? A gente não tem notícia de rescisão indireta, de atrasos que envolvem folhas de mais de um mês, mas a informação que se tem é que o Guarani, por exemplo, ainda tem aberto pelo menos metade da folha anterior, com possibilidade de vencer agora e não está conseguindo pagar novamente. Então, meio que na soma, parece que o Guarani, as últimas 2 folhas, não pagou completamente. A informação que ronda é algo nesse sentido. Então, para mostrar que não é só uma questão do Santa Cruz. E aí o ponto dessa notícia aqui de Quirino, eu até trouxe um comentário nesse sentido lá no Twitter, é que não é a questão da saída, da análise técnica da saída de Quirino. Embora, para mim, Quirino, como você trouxe na abertura, esteja vivendo, passado ali aquele começo de campeonato pernambucano, nível muito baixo, está vivendo hoje o seu melhor momento com a camisa do Santa na Série C. Fez um gol na última rodada, era um cara que vinha ganhando espaço. Para mim, é, entre os camisas novos que o Santa Cruz tem no elenco, o jogador mais interessante, que tem maiores valências, embora esteja longe de ser o ideal. Mas o ponto principal não é você perder Quirino, é o receio de que isso seja uma porteira se abrindo e mais casos aconteçam. Porque, de fato, o Santa Cruz está exposto a isso. O próprio Alex Brasil foi perguntado sobre isso hoje, ele foi muito sincero, veja, o risco existe. A gente está trabalhando por cada um dos jogadores, passando ali tranquilidade, dizendo que a situação vai evoluir, tem um trabalho do presidente, obviamente, que não é Alex Brasil que faz os pagamentos, mas existe um risco que o Santa Cruz está correndo. Eu diria até, Fred, que o Santa Cruz viveu um momento ali muito complicado de gerir essa questão financeira, porque era um momento em que as coisas não funcionavam dentro de campo, o ambiente não era bom. Agora o Santa Cruz tem um ambiente positivo, tem uma equipe que está funcionando dentro de campo, os jogadores vivendo um bom momento, mas isso vem junto com o momento de abertura de janela, onde o assédio do mercado é grande. Então, o receio do Santa Cruz anteriormente era muito de, será que esses caras aqui vão, sei lá, ligar o foda-se, não vão mais querer nada com nada aqui com o clube, porque o ambiente não está bom e às vezes entrar no caminho, por exemplo, que Quirino foi, e nesse momento esses jogadores vão acabar saindo. Porque hoje, infelizmente, o poder de barganha que o Santa Cruz tem para manter um jogador que receba uma proposta de Série B interessante é muito difícil. Talvez o que está fazendo o Santa Cruz conseguir sobreviver melhor é justamente essa fase positiva com o Christian. Porque faz o jogador olhar e dizer, eu tô numa fase boa, me encaixei com o técnico, tô tendo espaço, tô jogando bem. Se eu subo com o Santa Cruz para a Série B, talvez eu ganhe uma mais visibilidade do que ir para uma Série B numa equipe que está brigando lá embaixo, possa acabar sendo rebaixado. E isso talvez hoje é o que está ajudando para o Santa Cruz conseguir ter um mínimo de tranquilidade e não ter perdido ninguém no mercado. Mas se não fosse isso, se o Santa Cruz ainda estivesse vivendo aquele momento ali, que viveu com o Claudinei Oliveira no começo da competição em crise, eu acho que seria muito difícil o Santa Cruz estar conseguindo manter os jogadores que tem, sabe? Então, a preocupação é para além do caso Quirino, é de que o Santa Cruz realmente perder força no campeonato por perder peças importantes. Você tem pelo menos 3 ou 4 jogadores ali do Santa Cruz que conseguiriam se empregar na Série B, sabe? Sem muito alarde, assim. Não estou dizendo que vai para a Série B nível alto, mas conseguiria pegar uma parte de baixo da Série B ali tranquilamente, sabe? Então, a questão é que entre a parte de baixo da Série B e o Santa em alta, aí talvez já seja mais interessante. Essa é a carta na manga. Isso. Essa é a carta na manga que o Santa tem. Sobretudo com a reta final se aproximando. Isso. Não é só em alta, é alta com um campeonato onde já entra um Exatamente. momento chave da competição que pode, para a carreira de qualquer um, fazer diferença. Porque vamos lá, pensando em Série B, você descarta logo Ponte Preta e América, que ninguém tá maluco, né? Para ir para 2 times que vão ser rebaixados. Esses aí estão mais próximos da Série C do ano que vem do que qualquer time da Série C. Exatamente, estão muito mais próximos. Aí a gente vai, Avaí, crise financeira severa, não vai ter carta na mesa para convencer o cara a ir para uma missão de tentar evitar rebaixamento, se ele já está dentro de um protagonista da C. Aí você vai para um nível que aí correria mais risco, mas também vai diminuindo um pouco o interesse. O Botafogo de São Paulo é um time que está embaixo do campeonato, mas tem um elenco caríssimo para os padrões da própria Série B. Tem dinheiro para, se tivesse um interesse específico em alguém, tirar. O Londrina é uma SAF, mas que não despeja muito dinheiro. Não vejo Londrina fazendo essa ação. O Náutico, ainda que atravesse problemas financeiros, está corajoso nas investidas no mercado e gastando valores altos, como foi para trazer Jean Carlos, mas também não vejo hoje o Náutico. Atos até brincou, né? Citou 2 jogadores aí, não sei se ele chegou a citar publicamente, ou só foi no grupo ali.
citou 2 jogadores ali do Santa por cima, tá? Que poderiam gerar interesse. E aí você já vai para aquela faixa. CRB, Atlético Goianiense está contratando Deus e o mundo. Mas a gente não vê ainda, Arthur, de forma muito clara, especulação, direcionamento para jogadores do Santa Cruz, até da própria Série C. O movimento não tem sido muito esse. Me parece que nesse momento os clubes da Série B eles estão mais preocupados em tentar ver quem não fez os 13 jogos na própria Série B. Esse é o maior mercado, por enquanto, da Série B. É interno. Tá? Você vê o Atlético Goianiense está tirando gente de todos os times ali, jogadores estavam parados. É isso que eu digo, né? É um tirando jogadores. Jogadores que não vinham sendo utilizados. É Mateuzinho do Ceará, Mas nesse Gustavo Maia do Sport, e você vai montando o time dele. É interessante até. Alguns jogadores repatriando do exterior. O Sport, por exemplo, trouxe jogador do México e tem esse movimento. E agora talvez comece a ter o movimento de escoar da Série A. O problema é que a janela fica aberta há muito tempo, né, Arthur? Então, o debate que a gente está tendo talvez não seja agora, julho, mas ali, finalzinho de agosto, pode ser tipo o último tiro, ó. Um Novo Horizontino da vida, um Atlético Goianiense, um Sport, assim, ó, meu irmão, tô precisando urgentemente aqui de um lateral direito e vai ser um cara da Série C. Porque o meu machucou, já não é mais uma escolha lógica ali de trazer, vou trazer Claudinho como o Sport trouxe, um cara que voou no Criciúma há 2 anos e, porra, tinha todo o potencial do mundo. Já é assim, meu amigo, quem é que tá bem? Esse cara aqui vamos trazer, porque a gente precisa de um pra reta final. É isso, né, Arthur? Não é nessa fotografia da janela agora. Me parece que é uma preocupação mais pra frente, né? Porque é isso que você falou, é uma janela longa. E essa situação do Santa Cruz de gerir um elenco com atrasos salariais recorrentes é muito complicada, sabe? Você vê pela entrevista de Alex Brasil hoje que teve um desabafo ali dele, sabe? Falando da dificuldade que é controlar o dia a dia, controlar esses jogadores, manter a agenda positiva, manter o momento bom da equipe. Porque você pensa, os caras começaram a responder dentro de campo, beleza, você tem um momento positivo, você tem a equipe entrosada, o cara tá rendendo. Mas ao mesmo tempo pode passar na cabeça desse cara que, velho, se começarem a prometer coisa aqui e não cumprir, se a coisa for só piorando, aí o cara vai colocar na cabeça dele. Se no bom, na fase boa aqui não estão pagando, não vão pagar de forma alguma, sabe? Pode começar você ter esse segundo momento de pensamento do jogador. Que no primeiro momento que o lado positivo pesa a favor dele querer ficar, depois se ele começar a ver que não tem evolução, ele pode dizer, cara, eu tô me entregando tudo aqui e mesmo assim não tá servindo, é melhor ir embora mesmo. Aproveitar que eu tô bem, que eu posso abrir uma porta melhor, sabe, numa Série B, que não só ir para uma equipe que está lá embaixo, mas uma equipe que está com um posicionamento melhor. Enfim, é realmente um cenário complicado. A informação que se tem, que Alex Brasil até trouxe, é de que Bruno hoje faria uma reunião com o elenco e a expectativa era que hoje fosse pago, e esse hoje que eu digo é dia 20/7, tá, segunda-feira, quando a gente tá gravando, não sei quando vai estar você assistindo isso, provavelmente só na terça-feira, mas existia a expectativa de que o Santa Cruz fizesse algum pagamento, que fizesse ali um cronograma com os jogadores a respeito disso, mas é isso, eu acho que hoje esse é um receio claro, e até quando eu brincava ali de não vamos gravar e tal, é muito, rapaz, fala baixo aí, até o próprio Christian, que a gente sabe que quando o telefone toca, o homem atende e gosta de trabalhar. Por experiência própria, né? Então, assim, são vários receios aí e são justificados. Hoje, de forma palpável, assim, Fred, e as coisas real, a gente tem especulações apenas de que Everaldo é um jogador que já recebeu proposta. Tem um perfil, né? E tem um perfil bem Série B. Mas assim, exato. Mas ele desceu, na verdade, o nível para jogar no Santa. É muito mais jogador que Gustavo Maia. Não, mas ele já estava nesse mercado. Sim, isso. Ele desceu, Ele desceu. Ano passado ele estava no Coritiba, né? Que teve Exato. Então, era um reserva pouco utilizado, mas ele desceu o nível para estar na Série C. Detalhe, o time do coração dele tem todo uma. Deve ter toda uma lógica por trás disso também. Mas eu não sei até que ponto ele faria uma volta tão rápida. Repito, o modelo claro, a parte financeira, o Santa está com dificuldade financeira, de repente vem um cara da Série B, dá uma estabilidade maior, uma confiança maior, isso vira um problema. Tem uma cara de São Bernardo, de Novo Horizontino fácil. Mas o regulamento, por outro lado, o outro lado da moeda, o regulamento da Série C, ele permite muito que o cara pense assim, caramba, dá para ficar nisso aqui. É muito rápido, veja. Em um mês,
para um pouco mais de um mês, vai acabar a primeira fase, e ela emenda já com a fase do acesso. Eu não sei até que ponto o cara largaria isso. Porque o cara não tá dando... Veja, no caso do Everaldo, é só um exemplo, não é nem que ele tá saindo, é só um exemplo de carreira, assim, nesse debate. Não é o último ano dele, certo? O ano da carreira dele. Não. Até que ponto um acesso com o Santa, com um clube do tamanho do Santa, como poderia ser com um clube do tamanho do Guarani, um clube do tamanho do Paysandu, os três principais dessa quarta divisão, isso para a carreira dele não consiga ser algo, um cartaz melhor do que, de repente, uma saída imediata para pro Londrina, Pro pro Londrina não, Atlético. mas eu... Não, eu tô citando clubes da Série B que estão fora da zona de rebaixamento. Porque eu tô Ou seja, o cara tá nem indo pra modo Mas eu tô citando aqui, São Bernardo. Não, pô, São Bernardo é o cara que tá indo pro... É isso, mas é porque eu acho que Everaldo cabe. Mas nesse caso, pô, eu fui mais... Não, embaixo eu não acho que ninguém sai não do Santa Cruz. Então, mas eu tô mais... Porque se for em cima, eu não vou ficar gastando... Acho que o debate é meio perdido, pô. Se o cara tá na Série C, chega um que tá brigando pelo G6. É isso, pra mim é isso. Agora não é agora. Que tá brigando pelo G6, e até onde eu sei, tá todo pagando ali. Não, o Goiás... não tá pagando, mas, porra, não pagando por não pagando é mais fácil receber lá do que cá, né? No Goiás, acho que sim. E o que eu quero dizer é o seguinte, hoje, se chegou, vamos supor que chegou algo do Avaí, algo do CRB por Everaldo, tô jogando aqui números, aí eu acho que faz muito mais sentido ele ficar no Santa Cruz. Se chega um Atlético Goianiense, o cara já pensa. Se chega um Atlético Goianiense, o cara já pensa. Repito, o Atlético Goianiense levou Gustavo Maia. Everaldo é melhor do que Gustavo Maia. Everaldo é um jogador mais rodado, mais testado, e com melhor físico, inclusive, do que Gustavo Maia, que foi para o Atlético Goianiense. E eu acho que talvez até receba menos Everaldo. Não sei exatamente quanto ele estaria recebendo em Santa Cruz. Mas talvez fosse até um jogador... Porque os salários são baixos, né? Isso ajuda a você qualificar elenco ali. Quer um time perigoso, que pode começar a contratar também, e aí tem peso? Ceará, Cássio. Ceará é um time perigoso, na zona de baixo ali. Tá? Pode começar a quantificar, não só qualificar. Eu acho o Náutico também perigoso, porque eu acho que o Náutico e o Ceará, eles têm uma característica que é perigosa, que é o que tem também no Atlético Goianiense, que são equipes que precisam contratar em atacado. Isso é um perigo. Porque quando você fala de uma equipe da Série B que vai contratar de forma pontual, vou trazer 3 caras, é mais difícil que ele aposte num cara da Série C. Ele vai focar em pegar um cara da Série B ali, talvez pegar um cara da Série A, um mercado de fora, beleza. Para mim, o maior risco da Série B e no mercado da Série C é quando o cara precisa em atacado. Vai ter que reformular elenco. Aí o cara vai dizer, eu vou pegar um cara ali na Série C porque talvez ele venha para ser reserva, mas vai ser um reserva 1. E para ele tá bom isso. Porque ele precisa de jogar com essa característica. Ele não precisa trazer só o cara que vai transformar o time dele, sabe? Então, realmente existem equipes ali com um perfil perigoso. Não acho que é só o Santa Cruz que tá nessa, tá? A gente vê, por exemplo... Ítalo do Paysandu já foi ventilado em algumas equipes da Série B, esse nome, sabe? Existem outros jogadores aí sendo ventilados da Série C. Não é um mercado tão grande, mas é aquela, né? Você vira vitrine, você começa a ir bem, acaba chamando a atenção. Everaldo, a gente não tem ainda notícia de qual clube seria, tá? Não tem ainda essa especulação, foi clube A, B ou C. Só tem essa informação de que houveram propostas. Inclusive, ele hoje foi o jogador que foi mais até perguntado na coletiva com o Alex Brasil, foi o único que foi citado nominalmente do elenco de que existia uma procura da Série B. Foi só Everaldo que foi citado dessa forma. E agora a gente vai analisar aqui a classificação dos 10 primeiros colocados, que vai da Inter de Limeira com 25 pontos até o Floresta com 20. Mas tem um ponto mais específico aí. Da Inter de Limeira até o Caxias, nono colocado, são apenas 4 pontos de diferença. E é a menor diferença desde que esse formato de Série C foi criado. Tá? Você tem Brusque e Santa Cruz com 24 pontos, Paysandu e Guarani com 23 e 3 times com 22 pontos, Botafogo, Maringá e a Ferroviária de Araraquara. Cássio, essa Série C, ela historicamente, a gente vai passar pelos slides, ela sempre costuma ter um achatamento muito grande entre a disputa pela 7ª e 8ª vaga e a porta do rebaixamento, que esse ano mudou porque só vão cair 2 times. Não tem um achatamento nessa região. A gente nunca viu esse achatamento aqui, Cássio. A gente costuma ver líderes
mais consolidados nesse momento do campeonato, equipes mais próximas de garantir a classificação do que esse cenário muito em aberto até aqui, né? Fred, esse é apenas o 5º ano com esse modelo de 20 clubes e turno único, tá? A gente vai colocar os dados mais para frente, mas só para dizer que geralmente oscila passar de fase entre 26 e 29 pontos, o ponto de corte, né? O 8º colocado, entre 26 e 29 pontos. Vem nos 4 anos anteriores, os únicos com esse modelo, e os últimos, na verdade, que vai ser agora, porque vai mudar. A Série C vai mudar, né? A gente fazendo Power BI, tem nem como fazer o Power BI agora, porque a Série C está no processo de mudança durante 3 anos. Aqui o raio-x é manual, dá mais trabalho. Ela vai chegar a 20, 24, depois 28 clubes, então vai ser... E aí vai ser 2 grupos, enfim. O Santa projeta 28 pontos, tá? A classificação. Sim. Só para dizer, seria esse corte. E sobre esse achatamento, eu só não diria que tá achatada a classificação, sem dúvida alguma. Só não tá pior porque, exceção feita ao Guarani, só Caxias e Floresta tem uma vitória nas últimas 5 rodadas. Ou seja, tá próximo. Mas, na verdade, isso estava pior. Caxias e Florestas, eles perderam força. Isso é um cenário já de dilatação, Isso, eles desaceleraram. O Guarani também tem uma vitória das últimas 5 rodadas. Todos os outros, ou tem 2 vitórias, ou tem 4 vitórias, que é o caso, inclusive, do Botafogo, que tem nas últimas 4 rodadas. Mas eu acho que isso faz diferença, Fred. Porque, por exemplo, o Caxias está aí. São 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Ou você vai para o Floresta, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Esse grão em grão, no momento chave da competição, beleza. O grão em grão pode fazer o Caxias tomar o lugar da Ferroviária. Mas o grão em grão não vai fazer o Floresta ameaçar, num primeiro momento, o Santa. Sim. Que acho que é a análise principal desse programa, naturalmente. Enfim, a classificação está achatada, mas os 2 principais perseguidores não estão no viés de alta. E isso eu acho determinante para essa reta. E detalhe, a gente está num campeonato que é curto, falta só o último quarto da primeira. Essa direção dos ventos é importante, né, Arthur? Isso que a citou é fundamental, né? O achatamento é um quadro, mas a direção, o rumo das coisas vai por outro. Muito, muito. Eu acho que assim, o maior ponto aqui da questão da diferença é que isso retrata para mim uma foto muito clara ali dessa Série C, que é uma Série C que você não tem um super favorito. É muito comum na Série C, quando você chega nessa altura do campeonato, você ter pelo menos uma equipe garantida na próxima fase. Em 2024, essa equipe foi o Botafogo, no ano passado era a Ponte Preta. Hoje a gente não tem nenhuma equipe que a gente olha aqui e faz, pronto, essa equipe está garantida no G8. A gente tem essa projeção pelo que a gente está vendo de futebol dentro de campo, pelo que as equipes estão mostrando. Você vê um caso, por exemplo, do Santa Cruz, do Botafogo, da Inter de Limeira, pelo bom momento que estão vivendo, por a gente não ver tantas equipes ali que estão vivendo esse momento positivo e que podem ultrapassar, você, beleza, projeta que eles vão estar lá. Agora, matematicamente, não tem. A gente não tem aquele líder com 30 pontos, com 31 pontos, a gente vê que isso é comum de acontecer. E, de fato, é uma Série C ainda mais equilibrada do que o normal. A Série C costuma ser equilibrada, mas a gente está com a Série C até mais equilibrada do que o normal. E aí, respondendo especificamente a sua pergunta, Fred, isso de para onde o vento está soprando é muito importante na Série C. Existem alguns perfis de time que costuma subir na Série C, sabe? E um perfil que é muito claro é essa equipe que vem subindo de última hora. É muito comum. A gente vai passar pelos slides. Que não está num momento tão forte durante a competição, não é tão regular, mas que pega aquela onda ali no final, pega um embalo e sobe. É comum a gente ter esse tipo de movimento. Para quem assistiu Bandersnatch na Netflix, né, que era o filme de Black Mirror, né? E chegou no momento... É o que você escolhe, né? É o que você escolhe. Mas chegou o momento que muitas televisões tinham um problema, o cara não conseguia escolher, né? Mas, vamos lá. Era interessante. Vocês vão ter uma escolha agora. A gente já falou várias vezes, temos os slides dos anos anteriores. João Kleber. Ou a gente vai para os slides agora... Aí. E depois a gente traz a classificação completa para tentar montar até onde vai essa briga, ou a gente monta até onde vai essa briga agora e depois mergulha nos anos de Série B. O que é que vocês escolhem? Bandersnatch aqui, que caminho? Você que está assistindo não pode escolher. Você depende de Arthur e Cássio. Facilita pra gente, pô. Traz o histórico para poder embasar mais a nossa opinião depois de até onde está a briga. Perfeito. Então, vamos
citar outra obra pop aqui, muito mais pop no caso. Vamos pegar o DeLorean e começar a viagem no tempo, devagarinho, para não assustar. Bandersnatch com DeLorean, veja, Tem um universo tem um pop. universo pop de diferença entre os dois. E a viagem no tempo aqui é pouco combustível, viu? Pouco lixo ali, Cássio, pra evoluir. Só um ano por enquanto, tá? 2025 a gente tem aqui na esquerda a 14ª rodada, tá? Que é o cenário em que nós estamos. Perceba que, como a gente falou, 12 pontos separavam o líder do 9º colocado. Agora são 4. Eram 12. Aqui o Caxias poderia estender ali a sua cadeira de praia. Ele continuou assim até o quadrangular, onde desandou. Você tinha esses 12 pontos separando, tá? Dos 8 times que estavam no G8, na 14ª rodada, só um perdeu a vaga, que foi o Ipiranga de Erechim. E ele foi ultrapassado pelo Guarani, que nem aparece aqui nesse quadro, tinha 16 pontos nesse momento do campeonato. O Floresta tinha 20, somou mais 7, tá? Nas últimas 5 rodadas. O que a gente pode começar também a trabalhar com essa pontuação do oitavo. Quantos pontos o oitavo faz nas últimas 5 rodadas? Eu não... Porque, por exemplo, aqui a gente já vem e vai fazendo ao longo do tempo. O Floresta somou 7. Isso é algo interessante pra gente medir, tá? O Guarani, para entrar, ele saiu de 16 para 27, somou 11 pontos nas últimas rodadas, tá? E quem subiu, Ponte Preta, Náutico, Londrina e São Bernardo. Acabaram sendo as equipes que conseguiram acesso, tá? Houve só uma inversão de posição entre eles aqui. O colapso do Caxias é o que marcou mais a edição passada, né? O Caxias, time forte o campeonato inteiro, mas perdeu força nos quadrangulares. Essa equipe que Arthur fala de que vem perigosa, né? E costuma ganhar força, foi o Guarani ano passado. E quase sobe, né? Quase sobe. O Guarani, se você pegar o retrato dessa rodada, seria essa equipe. Mas eu diria, Fred, que o Náutico foi essa equipe também. É porque aqui a gente já estava no Náutico. O Náutico já estava vivendo esse momento positivo há um tempo. Mas perceba, entre as duas fotos, o Náutico somou 13 pontos de 15. Sim. O Náutico fez uma reta final quase que perfeita. Foram 4 vitórias e um empate. E o Náutico, aqui, ele já estava começando esse momento, tanto que ele já está aí na 4ª colocação. Mas, para mim, o Náutico é um perfil desse clube. É uma equipe que começou mal, não foi tão regular, mas depois, na reta final, conseguiu pegar esse embalo. O Náutico até subiu por linhas tortas, porque o que a gente imaginava pegando esse embalo é que ia ser um Náutico que ia manter esse embalo no quadrangular final, mas não foi o que aconteceu, né? Foi um Náutico que claudicou no começo, na verdade até começou bem ali, mas depois teve um vacilo e nas últimas rodadas conseguiu reagir para conseguir esse acesso, né? Reagiu, inclusive jogando fora de casa, em Campinas, enfim. Então, por linhas tortas, o Náutico acabou, para mim, representando esse clube, que entra num momento positivo e consegue o acesso. Porque aí é um clube que já está bem e acelera ainda mais, né? Não é um que vem de baixo, como foi o Vitória, a gente vai ver aqui, e que chegou mais perto para mim dos que vem de baixo, rompendo o G8, é o Guarani. Voltar mais um ano, tá, no tempo, e vamos para 2024, tá? 2024, na 14ª rodada, dos times que aqui estavam, apenas um perdeu a vaga, assim como em 25 foi a Tombense, tá? Ultrapassada pelo Remo, que no caso era o 9º. E o Remo só fez 7 pontos para entrar aqui, tá? O Remo só fez 7 pontos. O Londrina, por exemplo, fez 6. O Ipiranga de Erechim fez 5, tá? A Ferroviária teve uma aceleração maior, somou 8. São Bernardo somou 7 pontos, tá? O Botafogo 10, foi o que somou mais, tá? 11, na verdade, aqui o Atlético. O que é que a gente tira aqui de 2024? Primeiro ponto, somando os 2 anos, é que nos últimos 2 anos foi uma mudança no G8, entre a 14ª e a 19ª rodada, o que meio que dá uma sensação de estabilidade, sobretudo pro bloco de cima, porque saiu um 7º e saiu um 8º. Até aqui... Sair um dos 4 primeiros é difícil. É muito difícil, né? Isso é uma correção aqui, tá, Fred? Quem subiu ali foi a Ferroviária.
tá? Não foi o São Bernardo. Tá. Até porque se o São Bernardo tivesse Bernardo subindo subiu, aqui, ele não subiu ano teria passado, subido 2 anos exatamente. seguidos. A setinha aí, quando ela foi colada, porque foi muito Foi copia e o- cola, meu amigo. A setinha copia e cola. errou um. Que na verdade a setinha já estava lá antes, eu tive que alinhar Quem te usou uma arte parecida no slide do raio-x anterior? Mas, ó, o Remo realmente me surpreendeu, porque o Remo claramente é essa equipe que pegou o embalo, Sim. que chegou subindo, mas assim, 7 pontos em 15, tá? Não era nem Não foi um tava embalo, vivendo não, um né? grande momento, não, sabe? Foi um vento positivo ali, uma Tombense vacilante, mas esse Mas por ano, enquanto tá na é, coincidência. Veja, ainda o Floresta defendeu, né, a colocação, mas também com 7 pontos. E o Remo ganhou uma posição, mas terminou na mesma 8ª colocação com 7 pontos. Não sei se é um padrão, não, mas por enquanto E tá eu não citei, tá? 12 pontos de novo, o que hoje são 4. 2025 e 2024 eram 12 pontos separando. não, isso aí é uma realidade, né? Assim, eu acho que a gente vai chegar num ano aí que não tem uma distância tão grande, mas os 4 pontos que a gente tá vendo agora é muito pequeno. E só um 24 e ponto, 25 tem uma diferença maior do que 23 e 22. 24 é um ano também que a gente pode ver ali que a pontuação foi baixa, né, de classificação, 26 pontos. Isso facilitou para o Remo. Eu lembro muito que esse Náutico de 24 era uma equipe que tinha basicamente largado, assim, já que não tinha chance, e tem aquele jogo contra o Londrina que vira aquela batalha ali quando o torcedor do Náutico nem esperava mais que a equipe ia chegar na última rodada com chance, né? Foi muito um retrato de uma Série C que acabou consolidando muita pontuação lá em cima. A gente pode ver, ó, Botafogo 41, Atlético 40, Ferroviária 36, 35. Então teve muito ponto lá em cima e acabou a pontuação do restante ali do G8 nem sendo tão alta assim. Perfeito, tá? Vamos então para 2023. 14ª rodada, mais uma vez, só um clube deixou o G8 entre a 14ª e a 19ª rodada. E dessa vez foi o Náutico, que tinha 23 pontos, era o sexto, tá? E acaba perdendo a vaga para o São José, que tinha 20 e somou 11 pontos, esse acelerou bem, tá? E conseguiu a sua classificação, tá? Aqui a gente já caiu. Esse é o jogo que no final vira um mata-mata contra o São Bernardo, né? Isso. É isso. São Bernardo que somou 8. A gente pode ver que o oitavo tem uma média aí, 7, 7 e 8. Eu tô guardando aqui. Tá faltando só 22 aí pra ter esse padrão, porque eu achava que era menos pontos. Eu achava que o oitavo tinha menos pontos na reta não, final. tinha que dar uma carga menor. E aqui, Fred, um ponto importante para a audiência, né? Os torcedores que estiverem assistindo isso, não só torcedores do Santa, todas as equipes ali que estão na disputa, essa é uma Série C que tem mais a cara dessa Série C desse ano, sem tanto um favorito, sem tanto uma equipe lá em cima disparando em pontuação. Perceba, 29 pontos para classificar. Me parece uma projeção de pontuação mais real do que os 26, por exemplo, que a gente viu do ano anterior, sabe, de 2024. Então, vale a esse pensamento também, fazendo conta ali do quanto que precisa somar até o final da competição. Arthur, eu achei agora uma estatística / estatística gigante pro Santa, viu? Eita. Posso trazer 2022? Eu já acho que eu já sei qual é. Vai Vou trazer aqui 2022. Todos os times que eram terceiros colocados na 14ª rodada subiram. Era isso. Eu tinha percebido também. Todos os times. Eles perceberam, não quis falar não, viu, Cássio? Guardou ali, tá? Meu amigo, eu já tô me expondo demais aqui. A exposição O já Londrina era terceiro nesse momento ano passado, subiu. O Volta Redonda era terceiro em 2024, subiu, tá? Como campeão, inclusive. O Amazonas era terceiro, subiu como campeão, inclusive. E o ABC era terceiro e também subiu, tá? Não como campeão. Campeão foi o Mirassol. Meu irmão, acho que eu tomei um susto. Tira esse 1 da frente, por favor, que eu tomei um susto, meu irmão. O quê? Que 19? Não, pô, 19 aqui é outra coisa, não é quantos pontos somou, não. É quantos pontos ele tinha, porque os que não aparecem aqui eu trago a pontuação. Não, é porque até agora tu tava colocando quanto somava, né? Não. Ali era, não, só aparecia. Viagem. Nem aparecia esses números. Ah, então que eu fui fazendo as contas. Cara, eu cheguei. Não, esse número só apareceu no primeiro slide, tá? Ah, então ok. Aí aqui é o seguinte, tá? 14ª rodada.
dois pontos importantes. Tava Aparecidense, só para colocar, tinha 19, então. Não, Ganhou 10 pontos a Aparecidense. ganhou 10 pontos, ok. Isso. Saiu, porque só para Cássio bater uma dúvida em Cássio, eu tinha explicado no começo, mas eu trago de volta, porque só apareceu no primeiro slide. Esse 18 ao lado do Vitória e o 19 ao lado da Aparecidense é porque no recorte da 14ª rodada eu só vou até o nono. Uhum. Quando os times não eram sequer nonos, eu trago a pontuação que eles tinham. Ou seja, Cássio, o Vitória somou 11 pontos para entrar e a Aparecidense somou 10 pontos. Nesse caso de 2022, do G8, 2 times perderam a vaga. Foi o único ano que 2 times perderam a vaga. E é também onde o time melhor classificado perdeu. O 5º colocado. Ou seja, outra estatística positiva, os 4 primeiros colocados na 14ª rodada, todos eles foram disputar os quadrangulares, tá? Botafogo tinha 23 pontos, somou só mais 6, Cássio, e acabou perdendo a vaga, tá? É isso que eu ia falar. Pronto, agora, detalhe, ele somou mais 6 mesmo estando lá dentro. Sim. Tanto é no detalhe que se ele tivesse feito 7, passava. Sim. Todo mundo que ficou em oitavo lugar, Sim. independentemente de onde veio, e teria sido com o Botafogo isso, inclusive. Teria sido, Se você fizesse 7 pontos, quem fez 7 pontos passou. Teria sustentado. Tá? Não, isso vindo de baixo. Agora, impressionante é que o Botafogo, na verdade... Agora, o Volta Redonda não. Com 7 ele não passaria, não. Ele era 8º e a Não, média foi para 29. Estou sendo muito específico, não na classificação de forma geral, Sim. até porque é para não gerar essa dúvida. O 8º colocado, o time que ficou em 8º lugar, ele daqui para frente ele faz, historicamente, num recorte de apenas 4 edições, é verdade, ele faz pelo menos 7 pontos. E isso eu tava com essa dúvida, porque 7 pontos faltando 5 rodadas, ou seja, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. É uma campanha assim, é quase um perde-ganha, na verdade. Né? Ele continua ele não dá uma arrancada. Não existe uma arrancada. O que exceção feita ao Aparecidense, que fez E ao Vitória, fez 11, né? Não, tô falando do 8º. Certo. Do 8º, a última vaga. Porque, como você falou, o Volta Redonda já subiu mais, o Vitória subiu mais, mas o 8º lugar, o dono da última vaga, vou dizer específico, o dono da última vaga, ele não tem um grande desempenho para ficar com ela. Ele continua perde-ganha de sempre ali. Aí, claro, o Vitória nessa arrancada, tanto é que o Vitória com a arrancada, ele não foi o 8º, ele foi o 7º já. Né? Ele não arrancou para ficar em 8º lugar. Ele foi além disso. Eu acho que o Vitória, na verdade, aqui nesse recorte aqui, o Vitória estava quase caindo para a terceira, para a 4ª divisão. Acho que já estava começando a ter uma leve melhora. Mas a briga ainda aí era focada nisso. Eu ia só comentar, Fred, que esse Botafogo, que é a equipe melhor colocada nessa rodada 14, que acabou ficando de fora, tem um ponto em específico que é perder o técnico. Sim. O Botafogo nesse ano teve o técnico Gerson Guzmão, que o Remo, que estava nessa disputa, não aparece aqui em nenhum dos 2 prints, mas o Remo, não sei se foi exatamente nessa rodada, foi uma antes, enfim, o Remo foi lá, tirou o Gerson Guzmão do Botafogo, desmantelou o Botafogo, né? O Botafogo não conseguiu reagir na competição e nem acabou funcionando também para o Remo. Também o Remo não classificou, mas é um ponto para se colocar também. Não é um Botafogo que, no curso natural das coisas, degringolou ali e acabou não passando. Perfeito, tá? Então agora a gente vai trazer a classificação atual e tentar montar até onde existe disputa. E aí eu quero perguntar o seguinte também, tá, Arthur e Cássio? Eu quero saber onde existe risco. Não é só quem tem chance de entrar, é quem tem chance de sair. Tá? Quem tem chance de sair? Onde tem vagas abertas? Porque a gente tem uma Ferroviária em alta, tá? A gente tem um Botafogo em alta, Santa Cruz em alta, Brusque e Inter numa remada muito positiva, em alta também, seja alta, seja a estabilidade positiva do Brusque. Quando foi trazido, Cássio trouxe muito bem a questão do vento, que está apontando muito mais para quem está no G8 do que para quem está fora, eu vejo uma quebra, tá? Dessa sensação de que 4 pontos deixa tudo em aberto. E no final das contas, eu vejo vagas abertas aqui. Por exemplo, Maringá, uma vaga aberta. A própria Ferroviária tem uma vaga aberta, afinal é a 8ª, mas há uma curva de alta. E eu não sei se os clubes que estão em curva de baixa, como o Paysandu, eu não vejo
terra arrasada a ponto de colocar em xeque essa participação. Então, a gente abre esse debate. Quantas vagas podem haver? Historicamente, muda uma ou duas. Foram 3 anos mudando um e 1 ano mudando 2. Então a gente não vai citar aqui 5, 6 times. Eu acho que é uma coisa pontual. Para mudar, tem que, repito, o perfil dos perseguidores precisa mudar. Não havendo um viés de alta, e eu olhando para baixo, simplesmente não tem. Você vai. O primeiro que aparece com pelo menos 2 vitórias nas últimas 5 rodadas é o Ipiranga de 12º lugar. E o Ipiranga já está a 4 pontos da Ferroviária. Então, assim, já tem mais de uma rodada de diferença. Eu não estou nessa linha de que o G8 está fechado, não. Porque agora a questão é que Caxias... Não, longe de estar. Um ponto não pode estar. Não, mas, por exemplo, a Ferroviária ganhou... Veja, perceba que a Ferroviária ganhou Sim. 3... Sim, a curva de alta. E é justamente o que está ali. Aí você vai para o Maringá, invicto nos últimos 5 jogos. Ou seja, quem está dentro do G8 nesse momento... Porque, para deixar claro, eu posso estar, de repente, o cara um pouquinho menos desatento, pode estar achando que é uma obviedade. Pô, se o cara está em cima... Não necessariamente. Lógico que não. Porque o cara poderia ter construído essa campanha... O Paysandu tá mal. Exatamente. O cara pode ter construído essa campanha nas primeiras rodadas, na primeira metade do campeonato, e ter perdido força agora, mas está lá com a gordura que construiu e está mantendo. Mas não é isso. Não é isso. Esses times que estão ali que estão ali na parte fechando o G8, esses times têm um ritmo de pontuação muito acima dos concorrentes nesse momento. Isso para mim é que pode. Se fosse para apostar, eu não acho que o G8 está fechado. Mas se fosse para escolher, eu digo, eu acho que vai ser esse aí. Por exemplo, Fred, eu não diria que vai mudar. Eu só não sou maluco de dizer que 1 ponto de diferença, tendo 15 disputa, que o negócio está fechado. Mas pelo ritmo de pontuação que quem está ali tem e quem está abaixo, os principais concorrentes, o ritmo que cada um tem, eu iria na hora de, vai para qual lado? Eu vou pro lado que eu vou fechar com esse G8, atual mesmo. O próprio Guarani, né? Eu citei o Paysandu, mas teve uma virada no jogo, né? O Guarani vencia, levou virada. O Guarani tem uma sequência pior nesse momento do que a do Paysandu. O Guarani. 6 pontos e 5 pontos nas últimas 5 rodadas. Mas aí é justamente aquele que, se a gente tivesse analisado na Série B, que na hora é um dos melhores elencos da Série C. A gente agora faria meio que a gente costuma fazer. A gente até deixou aberto o valor de Richard Rios, 23 milhões ficou pro Guarani. Mas não viria todo esse ano, poderia vir ser parcelado. Mas uma parte entrou esse ano, tanto que ele montou... a maior parte. Arthur, e aí? Veja. Travou. Você tem Vivo Fibra em casa, não nos engane, né? O comercial da Vivo, né? Na hora difícil o cara trava. Olha, eu já destravou. Jogasse uma boa, viu? Foi. Encaixou direitinho. Alô, Vivo. Era forte, viu? Era forte. Nem que fosse pra dar uma internet pra esse menino. Já resolvia. A largar já poderia até ser assim. Eu ia comentar na linha do que Cássio falou. Obviamente que não dá para a gente dizer que o G8 está definido, uma vez que o mote aqui da discussão foi a gente falar que é a menor distância do primeiro para o nono. Ia ser uma conversa meio de maluco. Por outro lado, é um G8 que eu acho que é um G8 que está bem formado nesse momento. Assim, se o campeonato termina agora, eu acho que daria para a gente dizer que não há uma distorção aqui, tem um momento de tabela, sabe? Tem um cenário muito específico. Realmente, eu acho que tem 8 equipes ali bem representadas em relação ao que o campeonato mostrou até aqui, do que seriam as 8 melhores equipes para passar para a próxima fase. Você vai perguntar, quem aqui está mais susceptível a acabar perdendo posicionamento? Eu acho que hoje, talvez a equipe que me gera maior dúvida, por alguns fatores, é o Guarani. E eu vou explicar por quê. O Guarani, ele vem num recorte complicado de tabela, né? O Guarani já vem, eu acho que 5 jogos aí sem vencer. 4 jogos sem vencer. 2 derrotas, 2 empates. 4 jogos sem vencer. Teve um último jogo que o roteiro, ele é assim, uma loucura, né? Você joga muito bem no primeiro tempo contra o Paysandu, poderia ter aberto uma vantagem até maior do que o 2-0, leva a virada no segundo tempo, por mais que tenha ali um erro de arbitragem, né? Um gol claramente impedido, é até meio loucura, né? Você está acompanhando a Copa do Mundo, tem que se desligar em um momento para ver a Série C e ter um gol daquele sendo validado. Mas é algo que impacta ali na confiança e o ponto principal para mim do Guarani. Por mais que tenha essa questão da confiança, da crise, que é muito importante, o Guarani tem uma tabela agora dura, tá?
A tabela do Guarani não é uma tabela simples. O Guarani vai enfrentar a própria Inter de Limeira, que é a líder da competição. O Guarani vai enfrentar o Botafogo, que é uma das melhores equipes nesse momento da competição. O único jogo mais acessível que o Guarani vai ter vai ser contra o Anápolis, mas ele vai pegar um Anápolis agora, nem é um Anápolis ali na penúltima rodada, que pode talvez já estar até morto na competição, é o Anápolis tentando dar o último suspiro no campeonato. Então, eu acho que essa configuração de tabela pode acabar complicando ali o Guarani. Ele precisa reagir logo na competição, porque ele vai ter, até para ser justo, tá? Inter de Limeira, depois o Anápolis fora, Ipiranga, que das equipes que estão fora, como o Cássio falou, é quem está no momento de maior reação, Sim. Botafogo e Brusque. Então, Ele tem 3 em casa e 2 fora, isso ajuda um pouco, né? Sim, sim. Embora não esteja funcionando tão bem dentro de casa, o Guarani, assim. Conseguiu alguns resultados fora, enfim. Já há uma pressão grande em Hélio Cizenando, tá? Eu acompanho, tem um podcast que acompanha o Guarani, o Bugrecast, de vez em quando eu tô vendo lá os programas, eu já vejo, assim, algumas pessoas falando que se não vencer a Inter de Limeira, acredita que Hélio Cizenando vai acabar sendo desligado, então não é um cenário tranquilo, tem essa questão financeira, né, que pesa, ainda mais porque o Guarani tem um perfil de elenco de uma turma assim forte, né, que teria mercado tranquilamente numa Série B. Você pega o goleiro do Guarani é Kaique França. Kaique França teria mercado na Série B com tranquilidade. Claro. E esses caras aí talvez reagem não de forma tão natural ali a um atraso salarial, a um contexto que está vivendo nesse momento, sabe? Está menos habituado a esse tipo de situação, não que alguém deva estar habituado a esse tipo de contexto, né? Mas enfim, é um cenário preocupante do Guarani. Eu acho que esse próximo jogo pode ser definidor para o contexto dele na competição. Na próxima edição do Raio X, a gente vai trazer algo importante. Os últimos 4 jogos de cada clube, tá? Porque aí, Arthur, até pelo que foi esse Raio X, pelo que está sendo, pelo que a gente está extraindo, já dá para começar a avançar algumas casas no debate para começar a pensar em grupo. Grupo ideal, grupo terrível. Eu acho que esse é o próximo passo. Porque, convenhamos, o Santa Cruz está classificado. Pela curva ascendente que vem. 3 jogos em casa. Tá? Você tem um desenho muito favorável. O Botafogo numa alta muito grande também. A gente tem definições. Aqui, veja só, a gente escolheu o Guarani como ponto mais vulnerável do G8 nesse momento. E é um time que tem estética, pelo menos, né? Perfil de quem não vai afundar esse ponto sem ter um perseguidor. Porque vamos supor, tá? Se a Ferroviária vem no ritmo que vem e tá em nono, você tinha, como o Cássio falou, um clube para chegar. Quem tá melhor nas últimas rodadas é o Itabaiana. Mas tá muito afastado, ganhou 3 jogos consecutivos. A gente não vai imaginar o Itabaiana agora fazendo o que o Criciúma fez na Série A, começar a ganhar na Série B, começar a ganhar todos os jogos e chegar. Tá? Então, até que apareça esse candidato, esse G8 não tá fechado, obviamente, pode mudar na próxima rodada. Então não faz nenhum sentido dizer que o G8 tá fechado se ele pode simplesmente mudar. Tá? O Caxias vence o Botafogo, passa o Botafogo. O jogo em Caxias é do outro mundo o Caxias vencer o Botafogo? Não é. Tá? Que no final das contas, talvez seja o Caxias mesmo. A equipe que vai incomodar. Se você desconsiderar recortes recentes, é isso. Porque se o Caxias vence o Botafogo nessa rodada, já é o Botafogo aqui em nono. E o Botafogo aqui em nono já incomoda. E aí o Guarani já passa a ter medo, e aí todo... Aí já embaralhou tudo. Aí já embaralhou tudo. Esse é um jogo muito determinante da rodada, viu? Talvez o mais determinante seja esse. Saber o quanto o Caxias pode voltar pro jogo e o próprio Floresta contra o Maringá. Veja que cenário, tá? A gente tem o nono enfrentando o sexto, o 10º enfrentando o 7º, tá? Todo mundo separado aí por 2 pontos, né? Por 2 pontos. Então, esse achatamento aqui, ele vai se fazer... ele é o tema para essa rodada mais do que para qualquer uma outra. Porque nessa rodada esse achatamento pode variar posição, 2 posições aqui do G8. Se variar, a gente passa a tratar Caxias e Florestas que estão em baixa, como o Cássio falou, já não estão em baixa assim, afinal deram a resposta, e aí as coisas se realinham, tá? Eu diria, Fred, respondendo de forma direta a sua primeira pergunta, até onde vai a briga?
eu acho que vai até o Ipiranga, Sim. mas nenhum desses 4 me passa uma grande segurança, que é o que a gente vem falando. É Não, isso, a gente é. não, hoje a gente não dá para dizer que é um G8 consolidado, mas é um G8 que está em fase mais de se consolidar do que de mudar. Que às vezes a gente tem um G8 aqui, mas, por exemplo, vamos supor que o Ipiranga está com 18 pontos, mas venceu as últimas 2. A gente ia dizer, pô, esse Ipiranga tá com um cara aí que vai chegar, sabe? Tipo, tá em vias de. A gente tá vendo a ultrapassagem acontecendo. A gente não tá vendo isso acontecer. Mas, claro, é Série C. Ó, Série C. O nível é muito parecido, sabe? A gente olha aqui na tabela, a gente olha o momento, a gente tem que fazer esse tipo de análise, mas não dá pra gente esquecer que da Inter de Limeira até o Ipiranga, a diferença são 7 pontos. E não é a maior loucura do mundo você tirar esses 7 pontos ali. Assim, sabe, não é uma competição que você tem favoritismo tão latente assim nos jogos. A gente tem um Botafogo, por exemplo, que está muito bem, mas como você falou, o Botafogo pegar o Caxias lá, não é a maior loucura do mundo imaginar que o Caxias pode vencer essa partida, aí embaralha tudo. Então, nesse recorte aqui, a gente tem muito essa visão, porque realmente as equipes que estão fora não tem algo assim que você se apegue muito para dizer, pô, essa equipe ali tem isso, tem aquilo, tem aquele jogador individualmente, tem aquele trabalho, mas é muito embaralhado, sabe? Sobretudo essa Série C está muito embaralhada. Quem deveria ser o protagonista, que é o Guarani, que é o Paysandu, que a gente até apostou essa ficha ali na tier list, não vem sendo. Isso. Que deram uma demonstração em determinado momento ali no meio da competição que ia ser, mas não consegue engrenar. É incrível que o Guarani mesmo, para mim, é o maior exemplo disso. Ele vai e ganha do Maringá fora por 5. Aí você, eita, agora vai. Aí depois empata um jogo em casa. Aí perde ponto pro Floresta. Aí perde ponto, sabe, num jogo ali mais acessível. Então, é muito essa sensação, sabe, de que ninguém parece que vai conseguir desgarrar. A gente tem hoje o Santos e o Botafogo nessa, mas ainda não o suficiente para desgarrarem completamente. Eles vivem um bom momento, mas não conseguiram desgarrar no campeonato, até pelo começo duro, né, que as duas equipes tiveram. Falando baixo agora, Arthur. Primeira, jogando, a gente vai fazer isso com mais calma nas próximas edições do Real X, mas falando baixo. Eram os favoritos, não jogam dessa forma, mas nesse momento estão no outro grupo. Assim, Paysandu e Guarani? eles estão no outro grupo, né? O Santa está com Brusque, Sim, é 1-4, Santa, 5-8. Botafogo e Maringá. É, Eu assinaria, viu? Eu não queria ter no meu grupo o Paysandu e Guarani. Eu não. também não, Porque exatamente. eu acho que são equipes que, inclusive, num momento como esse, vou dar um exemplo aqui. Paysandu já contratou Hadley, Sim. por exemplo, Sim. da Série D. É algo que o Santa Cruz não vem contratando. O Santa Cruz tem necessidade, mas a gente nem falou sobre contratação quando falou aí da questão financeira, que como é que eu vou falar em contratação se eu tô com medo de gente ir embora porque não paga, Sim. sabe? Não fecha a conta. A Então o Paysandu configuração está se fica- movimentando. O próprio Brusque também está se movimentando, tá? Já fez, eu acho que 3 contratações. É uma equipe também que está indo no mercado. Eu também não queria ter no grupo, não. Mas aí, porra, Também não. a gente vai querer ter o líder no grupo também. É. E aí, porra, Não, eu vejo. a solução pra ter esse povo todo é ficar em nono. Assim, Não, se fosse no mundo ideal, mesmo sendo líder, eu preferia escolheria Inter, no meu mundo ideal Inter de Limeira, Santa, marcou aquele jogo. Maringá né? e Ferroviária. No Major League. Era isso. Veja, É porque aquela a Inter não gente- dá pra. Veja, não dá pra querer ter o líder do campeonato. Eu preferia. Eu É porque preferia. eu respeito muito. Veja, mas o caminho, líder tá sabe? junto com o Paysandu e Guarani. Eu vou dizer quem eu não queria, Vejam, certo? Se você for pro grupo do Guarani e do Paysandu, significa que você vai pro grupo do líder Não, do é o campeonato. que ele falou, se pudesse escolher 3. Independentemente da colocação. Se pudesse escolher 3 agora. Até porque tá todo mundo muito perto. Eu escolheria exatamente os que Arthur escolheu. Inter, Maringá e Ferroviária. Eu evitaria muito os 2 que a gente já citou, Cara, o Paysandu. com todo Evitaria respeito, eu trocaria o Brusque. Brusque. Eu não colocaria 2 times de São Paulo no grupo, não, velho. O Náutico passou Hã? com 2 de Campinas. Porra. Muito mais forte. E passou assim, porque um clássico, como a gente falou, um clássico de Campinas, na última rodada não teve. Eu acho que nesse grupo passaria Ferroviária e Santa. Se esse grupo se formasse, o grupo dos sonhos aí de Arthur, pra mim Não, passaria veja, Ferroviária e Santa. antes que o recorte pegue mal aí, depois a galera venha buscar, eu não tô dizendo que tá garantido pro Santa, nada disso não, mas nesse cenário, e assim, é muito pensando em camisa. E aí assim, maestro, vamos lá, Inter de Limeira. Eu fui pro jogo em Limeira, Santa Cruz, Inter de Limeira. Tinha 1000 torcedores da Inter de Limeira. Olha, mas numa reta final vai ter mais gente que isso. Aquele Não. jogo foi à noite.
Tava um danado assim. É, tá vendo? Vai ter mais gente, mas também vai ter mais gente do Santa também Não me lá. pergunte, assim, não me pergunte por que esse jogo tá guardado na minha mente, mas em 96, a Inter de Limeira, eu tô quase 99% de certeza, ela foi campeã da Série A2 do Paulista com 10 mil pessoas no estádio. Esse jogo passava acho que a Band transmitia, em 96 isso. Veja, já foi campeã da Paulista da primeira divisão, há 40 anos, inclusive. Da própria série, da Série B, em 88, na final com o Náutico. Veja, eu só tô dizendo assim que é um time super tradicional, não é um time de numa fase final ter 1.000 pessoas no estádio, não, tá? Assim, se isso aconteceu na primeira fase, ótimo pro Santa, que pegou uma atmosfera melhor naquele jogo, ainda que não tenha sido pela atmosfera, foi pelo péssimo goleiro que a Inter de Limeira teve naquela noite. Mas numa fase final, é só ver como, inclusive, ela jogando os playoffs que ela joga para tentar o acesso com a quantidade de gente que leva pro estádio, tá? Assim, levaria muito mais do que. Eu ia falar o Brusque, mas eu sei, porque é também do estádio também, né? Enfim, é só para não pegar a ideia. Se eu pegar a Inter de Limeira, achar que vai pegar o São que Bernardo, não é eu não. acho esse Brusque, Não é não. eu acho esse Brusque um time chato. Eu acho o assim, Brusque o pior sabe? pra pegar. Brusque, Paysandu, Guarani, Botafogo eu não queria, não. Não. Exatamente, por ordem, é Paysandu isso. e Guarani. Mesmo o Guarani com a Não, fase por atual. ordem, eu também não queria o Botafogo, não. É uma alta, Sim, curva de alta chata claro, também. claro. É isso, Mas é se isso. o Santa tiver direito à torcida visitante, que toda vez que vai jogar na Paraíba dá um rolo danado para ter torcida visitante, era bom jogar no Almeidão sim. e ter torcida visitante. Eu acho o time perigoso. E também com Muito uma perigoso. margenzinha de investimento. Agora com a bola parada, que agora virou um problema. Nenê decidindo o jogo, assim, é um cara muito diferente. É isso, eu vou finalizar com isso que o Fred falou. É menos escolher Maringá, Ferroviária e Inter de Limeira e mais evitar Brusque, Paysandu, Guarani e Botafogo. Para mim, assim, Santa Cruz, Paysandu, Guarani e Botafogo ou Brusque no lugar de um desses, meu amigo, seria um grupo chatíssimo. Assim. E detalhe, muito... tá? A gente vai aprofundar esse debate no próximo Raio X, mas a tendência nesse momento desse desenho do campeonato é que chegue na última rodada tudo muito em aberto. Porque sim. não vai ter como. No do Náutico já era possível fazer ano passado, algumas projeções. Mas aqui agora tá muito embaralhado. tá muito embaralhado. Você não sabe nem quem é o líder, por exemplo. Exatamente. Tudo pode mudar. Tendência até que nem seja mais Eu acho que a tendência é que seja o Santa Cruz ou o Brusque o líder nessa rodada. A Inter de Limeira pega o Guarani em Campinas, o Santa Cruz enfrenta o Figueirense e o Brusque enfrenta o Ituano. Para mim, a tendência é que Brusque ou Santa Cruz saiam líderes dessa rodada. A tendência é essa. A Inter de Limeira é quem tem menos chance de sair na liderança, porque tem um jogo mais difícil que é contra o Guarani, no brinco de ouro da princesa. O Ituano dando a última cartada. Sim, o jogo mais fácil é o do Santa. A cara de... Essa secada foi pesada. Não, pô, pelo amor de Deus. Essa foi pesada, meu amigo. Aí depois a turma não sabe porque eu não quero gravar. Pô, já tem 13.500 ingressos vendidos no último card que eu vi ali do Santa. Não, eu não falei no início do programa, mas eu quero deixar claro que essa responsabilidade pela gravação do Real X no meio de uma fase positiva do Santa, quando antes não estava gravando, é toda sua, né? Com os torcedores do Santa, porque teve um monte me cobrando no Clube 45. Mas aí vamos ser justos. Se der ruim, eu quero que eles pediram. Quando na hora que o Santa chegou na terceira vitória, aí o Ferreira disse, se não fizer agora, é melhor não fazer. Porque, veja, o time ganha 3 seguidas. Não sai. Aí, de repente, 1-0 Figueirense. Vamos apresentar o raio-x aqui da série. Porra, a turma matar, né? Pô. Assim, veja, ou faz agora ou esquece, meu irmão. Faz quando terminar a primeira fase. Não tinha... Veja, e se quebrar a escrita, porque ninguém pode culpar a gente desse cara. Eu tô falando de verdade, veja. Depois de ganhar 3 jogos, viver o melhor momento do clube no ano. Aí... Não faz, mas é um empatezinho ali. Aí estão aqui, 1 hora de conteúdo. Pô, não. G8 ameaçado. G8, a confusão do caralho, pronto. Pega quem na próxima rodada? Pega o Botafogo em João Pessoa. Pronto. G8 ameaçado. Não, é o que eu acabei de falar. Vamos ver se vai ter torcedor visitante. Sempre com o Santa e com o Sport. Com o Náutico, acho que menos. Mas com o Santos Sport geralmente dá um... E de novo vai ter uma outra pausa longa, né? Porque como não tem rodada, né? A Série C vai ficar com essas 2 pausas longas. Porque não tem rodada. Os craques pós-Copa, né? Vão ser 15 dias de novo, né, Arthur?
Eu não sabia não que tinha mais 15 dias depois dessa, não. Deve ser a mesma coisa a Copa do Brasil. pô. Não tem 25. Deve ser. Não, É, a Copa tem- na Copa do Brasil é 1 e 4 de Então, agosto. no dia 1. Dia 1 não tem Série C. Então não tem porque é Porque Copa é do Copa do Brasil. Brasil. Então é isso. O que é que a CBF fez? A data da Copa do Brasil é a Não data tem da nem A, nem B, nem C. Não acho um absurdo, não, tá? Não, ok. Mas é isso, tá? Então, assim, de novo essa parada. Quebra muito o ritmo do campeonato também, né? Fica muito lento, pô. 3 jogos aí. Num jogo, 15 dias, um jogo, 15 dias. Muito, muito lento o ritmo. E acelerando aqui o nosso raio-x, a gente chega nessa máquina aqui. A Veloz, tá? Empresa pernambucana que se tornou uma referência no mercado brasileiro de motocicletas, tá? Nesse QR Code que está aqui na tela, você vai direto para uma landing page preparada pela Veloz para você que assiste aqui o 45 minutos, onde você vai conhecer todos os lançamentos, os preços, as condições de pagamento. Meu amigo, você não paga entrada, você tem 0 de juros, muitas vantagens, tá? Para que você tenha a sua primeira Veloz, conheça, confie, porque os números dão a base para que você confie na Veloz, tá? Primeiro passo, acesse esse QR Code aqui. Segundo passo, importantíssimo, até pelo abraço que a Veloz dá ao 45 minutos, foi parte fundamental do nosso projeto de Copa do Mundo. Segue com a gente mais um período, tá? E a gente faz questão de levar para vocês o QR Code da Veloz e o Instagram. Porque o Instagram é a comunicação direta da Veloz com você que está assistindo. Então você vai ter as novidades, você vai ter as promoções, você vai ter tudo o que precisa saber sobre essa moto que vem literalmente conquistando o mercado brasileiro. O próximo slide vai deixar isso claro, tá? Simplesmente top 5 do Brasil em emplacamento. As gigantes do mercado estão ali, lado a lado, no emplacamento, né? Que são motos vendidas. Emplacamento nada mais é do que motos vendidas, tá? É um dado oficial, né? Exatamente, é o dado mais oficial possível. Não adianta dizer, tô vendendo muito. E cadê a placa? O cara não emplaca o vento, né? Exatamente. Mais de 150 mil motocicletas comercializadas. É uma empresa nacional presente em todos os estados do país. 460 pontos de venda credenciados. Essa é a Aveloz, tá? Parceira aqui do 45 Minutos. Voltou aqui com o nosso projeto durante a Copa do Mundo e a gente segue esse abraço com a Aveloz, tá? Para terminar nosso programa, um personagem inusitado dessa Série C, por tudo o que aconteceu. Quem é de fora, sabe, Arthur, Cássio, você que tá assistindo, quem é de fora acha um absurdo. Quem é de fora acha injustificável você perder um jogador durante parte da Série C para o cara ser repórter da Cazé TV na Copa do Mundo. Né? Um repórter que até foi muito bem na sua função, é um jogador ainda com a memória viva, muito recente, de pessoas que fazem a Copa do Mundo. A gente viu a forma como Ancelotti tratou o Nenê, a gente viu a forma como ele foi recebido por Mbappé, o general ali da seleção da França, e a partir daí toda a seleção francesa, né, do treinador. Tão recente que aos ainda craques. tem atividade, né, Fred? Exatamente. Que Deschamps se surpreendeu quando ele disse isso, né? E aí, você tá fazendo o quê? Tô na luta ainda. Tô na luta. Tem jogo domingo. Tem jogo Tô domingo pra mim e pra tu. Mesmo, que loucura, pô. E chegou. Eu vou até assistir o jogo, por curiosidade. Quando eu mudei de canal, quando eu coloquei no Metrópolis ele passando, eu disse, vou assistir. Ele fez a jogada do segundo gol, pô. Ele fez a jogada do segundo gol. No segundo tempo. No segundo tempo. A saga de Nenê entre a TV, no caso a Cazé TV, e o Botafogo. Tu aceitaria, Cássio? É um contexto muito específico para tratar isso aí como algo aceitável, né? 45 anos. Caramba, eu tenho quase a mesma idade, Nenê aí. É realmente. Fio Tá branco, pitando, né? Fio branco foi só pra mim mesmo. Grazinho, né? Grecinho. Grecinho. Tô achando Grecinho. Grecinho. Né? Fio porque eu não usei, né? Eu vi aqui o do Fio, a gente nasceu quase muito perto. Fio branco foi só pra mim aqui. Grecinho, Cássio. Será mesmo? Claro, acho, pelo amor de Deus. Acho que é da vida mesmo. Tu acha? Eu acho. O meu DNA é esse, é o branquinho desde cedo. Sim, o seu ok.
Mas o do homem aí não tem um Tem fiozinho. é foda. Ainda não tá o alvinegro. Ele ainda não tá alvinegro. Tá alvinegro, é foda. A barba ainda não tá vestida de Botafogo. Meu caso é só o bigode que é preto, o cara não tem nada, pô. Mas enfim, qual foi a pergunta mesmo? Se esse cidadão. Não, na verdade. Como assim esse não era o tema principal? É. Não, Avaliar como a barba assim e o não era? cabelo de Nenê. Exatamente. Se, Cássio, em que contexto era aceitável? Você perder um jogador, ficando sem treinar. Só sabendo o futuro. Se eu fosse vidente, sendo vidente, ó, fica tranquilo, porque quando voltar vai destruir. Porque ele é um Porque, meu irmão, diferencial na Série C. E tudo Mas bem, com 45 anos não é tanto. Pô. caramba, Não mas pode ser tanto. perdeu alguns jogos. Sim. Então, parabéns ao Botafogo, teve que ter uma tolerância muito grande e a aposta acabou sendo válida, porque o jogador voltou para jogar o campeonato. É isso, no final das contas é isso. É uma tolerância muito grande. Quem teria essa tolerância, Arthur? Eu não sei se... O Santa Cruz passava uma dessa, conhecendo o Santa Cruz. Eu acho que não. Eu acho que era demais. Eu também acho que não passava, não. Não, o Santa desse momento eu acho que não aguentava, não. Eu acho que a torcida ia pegar muito no pé, sabe? Assim, porque, vamos lá, tem duas formas de você analisar aqui. E, na verdade, para mim, as duas formas elas são verdadeiras, tá? Não é que você escolhe um caminho ou outro, é o que você mais valoriza nesses dois pesos aí. Eu acho que para a imagem do clube pega mal. Assim, não tem como você não achar que que é algo que depõe contra a imagem do clube. Você tem um jogador contratado que, com o campeonato rolando, vai sair do treinamento, do seu trabalho de dia a dia, vai perder alguns jogos. Eu acho que Nenê, no final das contas, até perdeu só 2 partidas, até foi surpreendente, isso eu vou falar no outro momento. Não tem como não achar que isso não depõe contra, sabe? Que parece assim a casa da mãe Joana, sabe? Que o cara, que você tá se rebaixando, porque para você ter um jogador como o Nenê, você precisa se rebaixar ao ponto de aceitar que ele vai trabalhar como comentarista durante a Copa do Mundo. Eu acho que o dano à imagem, ele existe. Esse é um primeiro ponto, independente de qualquer coisa. O segundo ponto é, o cara faz valer a pena. Você pode não achar que vale a pena o dano de imagem, porque na balança, pô, isso aqui vai ficar, tal, não sei o quê. Mas dentro de campo ele dá a resposta, sabe? Ele deu a resposta. Porque assim, se o Nenê deixa o Botafogo nessa situação, ele volta, não define jogo, na verdade joga mal, aí assim, não ia ter ninguém comprando essa ideia, achando minimamente aceitável. Mas a partir do momento que o cara volta, define partidas, e não só esse último jogo foi o mais assim latente, porque o cara estava poucos dias antes nos Estados Unidos, chegou de última hora assim, foi pro jogo e resolveu o jogo pro Botafogo. É o mais latente. Mas ele é o artilheiro da competição. É o principal jogador do Botafogo assim por muito, sabe? Então, é aquela história. Você pode avaliar se o preço é muito alto ou não, mas no final existe a contrapartida. A contrapartida dentro de campo de Nenê, ela é clara, ela é definitiva para o Botafogo, e eu diria que no final das contas o saldo ficou bem positivo para o Botafogo, tá? Porque eu acho que a esculhambação, vou chamar de esculhambação, essa palavra forte, de você perder o jogador para ir para a Copa do Mundo, ela ficou menor do que era esperado, porque quando foi anunciado, e eu acho que até o próprio torcedor do Botafogo tinha essa expectativa, quando foi anunciado que ele ia para a Casa TV, que ele ia ficar um mês fora. Sim. Que ele ia perder um mês de partidas, assim. E como eu falei, pelo que eu me lembro, ele não jogou contra o Ipiranga, e depois ele não jogou contra o Anápolis, mas aí ele já aproveitou até para forçar a suspensão, né? Dar aquela forçadinha de suspensão e agora tá limpo. Porque essa suspensão provavelmente viria em algum momento da Série C. Isso. Ele já tinha 2 cartões amarelos, alguma hora ia levar um outro amarelo ali e ia ficar de fora. Então, uniu o útil ao agradável, ficou de fora numa partida que ele ia estar acompanhando a Copa do Mundo. E esse final de semana não teria, né? Daria tempo dele voltar para se recuperar. Exatamente, esses recortes aí da Série C que a gente até falou, né? De ficar 2 semanas ali sem jogo, acabou ajudando. E eu acho que ele fazia Brasil e França ali, na lógica da Casa TV, ele não estava na cobertura da final. Perdeu 2 partidas, então a esculhambação que parecia que ia ser muito maior, ela acabou sendo menor, e o cara deu a contrapartida dentro de campo assim, para não ter como alguém dizer assim, não é um jogador que vale isso. Esse argumento não tem como alguém dizer. Esse jogador não faz em campo por merecer. Pronto. Esse argumento ele acabou indo para o lixo. Então, eu acho que no final das contas o saldo foi positivo, tá? Eu até conversei com o Fábio
E Fábio, pelo que eu me lembro, assim, a opinião dele no começo e depois até mudou, pelo resultado que o cara entregou dentro de campo. Eu acho que também por isso de que talvez Fábio tinha a expectativa, igual eu tô narrando aqui, de que ele ia ficar um mês fora, um mês e meio fora, que aí realmente seria um impacto muito maior. Ele não ia ter nem como dar essa resposta em campo, porque se o cara fica um mês e meio fora, sabe, ele ia ter que depois, quando voltasse agora nessa retomada, dar a resposta dentro de campo. Então não foi esse tempo todo, não foi essa esculhambação toda, e além disso, o cara, quando atuou, fez a diferença dentro de campo. Então, o próprio Fábio, eu senti que o que no começo ele era bem contrário, e a gente viu muito isso nas redes sociais, hoje é um mar de rosas. Assim, hoje deve ser a minoria da minoria dos torcedores do Botafogo que enxergam sequer algum problema com relação a isso. Como você falou, A óbvio, resposta quem foi está lá muito no rápida. meio É. é mais fácil não ver o problema, quem está mais distante vai ver. Não acho que chega também ao ponto de dizer, não, tá tudo tranquilo, tá tudo certo, não teve problema nenhum. Mas realmente a conta, o saldo ficou bem mais positivo no final. Perfeito, tá? Dessa forma a gente fecha o raio-x da Série C, 14ª rodada, tá? Vamos acompanhar aí o que vem pela frente no final de semana. Como a gente falou aqui, a Série C para de novo. Na verdade, aí todas as 3 primeiras divisões vão parar. Não sei se a 4ª divisão para a Copa do Brasil, mas o primeiro final de semana de agosto ele vai ter essa parada, tá? Então, a gente vai assumir o compromisso de seguir trazendo o raio-x para vocês. Eu tô Se naquele começar a momento. dar errado, Ah, se alegria, começar né? a dar errado, É. eu não sei se eu vou manter esse compromisso não, viu? Tá ok. Mas a gente segue. A gente segue. A gente segue, a gente segue. Voo de cruzeiro. Eu tava naquele instante entre espirrar e não espirrar. Ah. Mas eu acho que eu vou conseguir terminar sem espirrar. Então, você viu que eu tava quase parando aqui, mas aparentemente o corpo me deu aí 50 segundos para finalizar esse programa. Então, hora de pedir para que você que assistiu esse vídeo até aqui, gostou do vídeo, curte. Nós somos o único canal que não paramos o conteúdo para pedir para você curtir. É um Tá. erro. É um erro nosso, Mas não é o agora- correto, mas a gente não para. Tá desse jeito. Então, meu amigo, até por isso, Se tu você tá- que chegou até Se aqui, tu tá aqui, tu já gostou desse programa todo, não achou isso aqui tudo uma merda. você tá ganhando tudo. Então, A cara de... deixa essa curtida. Deixa o Tá passado pesado, pro passado. Deixa o passado pro passado. Dá a curtida aqui, se inscreve no canal, tá? E é isso. Vamos seguir em frente. Valeu, galera. Comenta aí, pô. Nem que comente dizendo aí, os cabas estão secando e tal. Que Pode é, deixar bicho, aí. Aí. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Se você acha que tá inscrito, confere mesmo. Vai ali em cima, confere se ativou as notificações. Todo dia tem vídeo novo, tá? Deixa a curtida, comenta, é importante. A gente passou por tantos temas. Deixa as opiniões de vocês aí, até para que a gente possa ir Se medindo. o cara tiver escrito, continua. Exatamente. O raio-x da Série B que a gente faz há tantos anos, pô, hoje com participação de torcedores de basicamente 70%, 80% dos times da Série B, não dá pra esperar do São Bernardo, né? Mas, porra, Tá apanhando um pouquinho também. É melhor que ele não apareça. É. Né? São Bernardo. A não ser que seja o rival. Mas São Exatamente, a Bernardo, gente aí respeita o é outro, bem-vindo. né? O outro é sempre respeitado. Mas a gente tem uma pluralidade. E foi a partir dos comentários, cara, que a gente foi moldando o programa da Série B a trazer mais das outras equipes. Se a gente perceber que aqui, porra, tá chegando torcedor do Botafogo, tá chegando torcedor do Guarani, do Paysandu, do Brusque, a gente vai moldando esse raio-x. A gente fez muito focado no Santa Cruz hoje. Mas ele pode ir se moldando. Como é que a gente molda isso? Com os comentários. Percebendo que tem torcidas de outras equipes chegando, tá? A gente tem uma proposta original dentro do NE45 de cobrir os clubes do Nordeste, mais especificamente as 7 principais forças históricas da região. No portal NE45, aí sim a gente cobre todo o futebol do Nordeste por igual. Aqui no canal a gente tem limitações de alcance, limitações de produção de conteúdo, mas tudo isso muda com a resposta de vocês que estão assistindo, com a resposta do público, tá? Se você sequer nos conhecia, eu me chamo Fred Figueroa, aqui ao meu lado Cássio Zirpoli, na tela com a gente Arthur Silva, tá? E João Trigueiro, o diretor dessa live. A edição muitas vezes fica por conta de Gabriel Costa ou de Marcinho Sabotagem. Se esse programa chegou até você, tenha certeza que foi Gabriel Costa, tá? Porque Marcinho Sabotagem, o programa passa por algumas curvas, um refino diferente, assim, até chegar até você. Tem que adaptar o computador e tal. E se você assistir um corte desse programa em qualquer lugar, no Instagram,
no TikTok, a gente nem tem TikTok, mas o 45 Minutos tem. Eu soube que tem. Ah, não, tipo, a gente não tem pessoalmente, mas o 45 Minutos tá no TikTok, tá? Caio Corte possivelmente foi o autor Tem corte dessa nosso obra. rodando no TikTok, é? É o que nos informa, eu nunca pude checar. Eu tô abrindo nesse momento aqui. Você tem idade pra isso, Arthur. Detalhe, tô vendo primeiro se existe. Fico feliz de você falar isso de mim. Fico feliz. Obrigado, Fred. Não só existe. Ai, meu Deus do céu. Tem 4 mil pessoas lá, 4 mil jovens. Cara. Caramba. E tem corte da gente lá, Cássio, então. Agora, eu não consigo abrir a tela que já mete aqui, ó. Você não é usuário. Não tem. Você tem muito mais de 18, né? É, Tem limite. Tem mais de 18 anos, sim. Muito mais, sim. Então tá barrado. é foda. Não, é que a galera lá é o seguinte: você tá até 18, beleza, é público. Aí depois ele já pula por outro público que é acima de 60, eu acho assim, sabe? Vai ter que ser os extremos. E aí tá mais perto dele. Então é isso, tá? No TikTok, no Instagram, no X, Facebook, eu acho que a gente não tem não, mas o blog de Cássio tá lá. X? Tem que chamar, né? Já, Chama já há tanto Twitter. tempo ainda, já mudou. Eu não consigo, não, eu só falo Twitter. Falo Twitter. Enfim, estamos em quase todos os lugares que você possa nos procurar, tá? Mas aqui no YouTube é a nossa casa principal, tá? Chegando aí, nos aproximando de 160 mil inscritos. Se você puder fazer parte dessa nossa comunidade, a gente agradece demais. E se quiser ajudar mais ainda, aqui embaixo da gente tem uma opção de você se tornar membro aqui do canal. O Agamenon tá voltando, viu? O Agamenon tá voltando regular. Fire Games. Ele voltou em modo especial, deixa como recomendação o anúncio. Você vai lá no programa da Série B, no corte do Naldo, um anúncio da Dis9. Dis9, pronto. Foi um Agamenon Foi um Agamenon, clássico, um tá? O Agamenon Mas tem Agamenon programa mesmo? vai voltar, vai sair? voltar, vai Aí voltar. sim, Vai voltar. Como? Existem dois caminhos. A gente vai sentar para decidir. O primeiro seria política. O primeiro só para quem é restrito, tá? Só para quem é membro do canal. Mas existe outra possibilidade de a gente voltar com algumas lives aí também do Agamenon, tá? Temos temas tão importantes essa semana que a gente debate entre a gente aqui. Harmonização facial. Fred mostrou o que eu olhei, eu disse, caramba. Harmonização Não é facial. Divine, E não. não é É um bom Divine, tema. não. Foi MC Daniel. Harmonização facial, um bom tema, tá? Pô, Imosec, Cássio aqui saiu ontem dando uma palestra sobre Imosec. Aí ele eu perguntei pra João. Tomou? Não, calma, aí eu perguntei pra João. E aí, tudo certinho mesmo? O João passou mal ontem, né? Aí eu perguntei, tudo bem? Tô 40%. Claro, porra, não tomou? Ele seguiu o meu conselho. Tomar Imosec ou não tomar Tava Imosec? 100% já. Eis a questão, tá? Tava E teremos 100%. Fire Games. A gente tá pensando, sabe, Arthur? O público tá pedindo muito. E o público, às vezes, tem razão. Não é sempre, não. Às vezes é raramente. Mas o público tá pedindo muito. Tá justo. É pau demais, meu irmão, na cabeça. A verdade é essa. A turma tá pedindo uns conteúdos mais leves. Um Agamenon, Fire Games. Você fica com essa conversa de que, não, a gente vê os comentários para definir a pauta, mas no final é como tiver o esporte. Né? É isso que define, né? Não. Mas tem que voltar o Agamenon, porque tu sabe que ontem, vulgo domingo, final da Copa, eu fiquei com medo de dizer no grupo que tava torcendo pra Espanha e levar uma esculhambação de Celso. Eu teria esse medo. Isso. Não, mas ele não se manifestou, né? Celso não é muito. O cara viajou pra Espanha, quase morre, imagina Eu se não tivesse lembro não torcendo. do programa quando eu disse que fui pra Espanha, pô. Mas, Eu botei no mas grupo. a volta foi forte pra Celso. Aí Celso foi diferente dos Estados Unidos. Foi aquele caso que o chat GPT acabou com o Celso, né? Eu botei no grupo assim, tô meio neutro pra essa final, né, galera? Tu tá aí com medo do esporro de Celso, fala a verdade. Tu viu o programa que Cássio confundiu o Lucas contigo, né? Vi. Tu tem quantos anos? E eu chutaria Tu que tem foi quantos isso anos? mesmo. que Foi aconteceu. isso, é lógico que foi isso. Eu conheço o Cássio. pô. 31. A gente tinha feito um programa recentemente, nós quatro. Que a gente falou da Falou da idade. Copa, aí eu Cara, disse que eu não vivi. Pra que eu Cássio, só Arthur e vivi- Cássio é um negócio. Arthur e Lucas é uma merda só, pô. Não, e o pior é que ele. É o mesmo cara, pô. É o mesmo cara. É um caba só. É o mesmo cara. O cara desenvolve de um jeito assim. Não, É bom, branquinho de óculos, é uma coisa só. Um fala do santo do esporte, mas não dá pra saber quem é quem, não, né, Cássio? No monitor pequenininho. Os caras são parentes, sabe, né?
É verdade. Tem um. Qual é? Primo, é? Lucas é casado com a minha prima. O Lucas vai ser meu padrinho de casamento. Aí, mano. É uma coisa só, só me divide a idade. É uma merda só, né, não, cara? Não, um cara só, pô. É isso. Menor aqui no final, tá vendo? Olha aí, quando Arthur casar, já é um outro Agamenon. Porque, veja só, o processo de um casamento, Faz o tempo. cara tem muita história pra contar. Tem. Meu amigo tá perto, vê se não fala não. E o do homem, o casamento vai ser forte, viu? Irmão, Fala Vai não. parar João Nervoso. Pessoa. esse cara. É em João Pessoa? É, João Pessoa. Ele marcou pra perto e botar. Eu vou deixar só uma Ele dizer que observação. tá perto, eu já tô achando que é perto de Botafogo e Santa, que esse cara dá dois. Não viaja Vendo- sem ver o Santa, vendo não. de É não, é não. Vendo de longe, com todo respeito, vendo de longe. A impressão é que isso tá acontecendo há 2 anos. Esse casamento dele tá se arrastando. Ah, não, pô. Faz Não. pouco tempo eu comecei a organizar final do ano passado. Ele deve estar com o filho pra do organizar Lucas. um casamento, e pra organizar um casamento não é muito pouco, não. Não é muito tempo, não, pô. Considerar que foi uns 10 meses, porque tem gente pouco que tempo, organiza pouco 2 tempo. anos Foi e tu- tal. foi tu que Foi organizou? corrido. Foi muito mais Mariana do que eu, né? Mas eu participei de algumas coisas. E eu achei massa. É um mercado que eu trabalharia. Ainda mais dinheiro, muito mais dinheiro que isso aqui que a gente faz. Eu já disse, Arthur, se ele tivesse falado Não, é comigo absurdo. antes, eu ia assumir a função de. Porque ele contratou uma função que não é tão comum aqui no Recife, não, né? Uma assessora. Assessora, pô. Era muito melhor eu, É cacete. mesmo. Eu assumi essa bronca aí. Tu tem um assessor de casamento. É que eu moro em São Paulo e o casamento é em João Pessoa, né, cara? Aí fica meio difícil, assim, de organizar. Tem que ter uns colaboradores Faz sentido, né? no meio do caminho. E a tua esposa Inclusive, eu também tô mora indo. em São Paulo, né? É, a gente mora junto já. Assim, a vida já é de casado. Vai ser só a formalização. Isso. Eu, inclusive, tô indo essa semana pra João Pessoa. Vou na quarta-feira pra resolver coisa do casamento, pô. Dar entrada no casamento civil. Aí tu foi menino, que era pra ter marcado. Era pra ter marcado comecinho de agosto, né? Que tu ia pra essa confusão. Botafogo e Santinha. É, então. Mas desse final de semana dava pra ir contra o Figueirense, né? Mas a turma tá organizando pra uma despedida aí não vai Aí dar. tu vai dizer isso no ar? Não, porra. Gente, é escondido, é segredo. Sei lá qual é a tua despedida, miserável. Pode ser. Aí é um perigo. Aí é um perigo. Enfim, Eu vou desligar o computador. tá vendo que precisa do É. Agamenon? Tá vendo que precisa voltar ao Agamenon? Não dá pra essas histórias passarem. Não dá pra esse homem casar e não ter um colunismo social aqui, analisando os últimos dias antes do casamento, não. Aqui tá As fazendo... fotos do Não, pô, casamento. ele tá fazendo o raio-x da série C, de repente as coisas não acontecem, a gente, Arthur, e o bora pro raio-x, fala com a minha assessora aqui. Fala com a minha assessora. Fala com a minha assessora. Vai chegar pra assessores, ó, tem uma missão pra tu hoje ali. Entra nesse link aí e fala sobre. Não, mas o erro que eu cometi é o casamento, primeiro final de semana de setembro. Depois tem a lua de mel. Eu acho que vai bater mesmo com quadrangular. Vai. É 2 horas só, pô. Dá pra, Um pouco no Santos. dá pra comprar um jogo, pô. Mas o homem é rodado, pô. O homem é passaporte. E sim, pô, para onde tiver no mundo. Mas ele não trabalha muito com jogo à distância, não. Ele gosta de uma Da rodinha. presença. Se o Santa cai no grupo, se o Mas Santa cai no grupo. A lua de mel, o fuso vai estar meio complicado. Se o Santa cai no grupo com Inter e Ferroviário, esse cara enlouquece. Porque Sei. tudo em São Paulo que ele podia ir. Tóquio. Até Maringá eu ia bater lá. Ó. Se fosse aquele grupo que eu falei, eu ia Sim. bater nos 3. Pô. Em Maringá. dá né? pra ir também. Mas também tu vai passar Coragem, quanto tempo do de mel? Um mês, é? 2 semanas. Perde um jogo só, né? Pô, agora, meu amigo, agora chega, tranquilizei. Demais. Não é Tóquio, não. Não é Tóquio, não. Isso é um sudestezinho asiático. Não. Tô achando que tem praia. Tem mar, tem O mar. cara falou que ele disse que o fuso incomoda. O fuso horário incomoda. Não, mas pô. não é demais, não. A minha mulher clássica é Europa mesmo. Europa, né? É pra incomodar, é Balcas, viu? Balcãs. Não, pô. Veja. Pra incomodar, pra o fuso incomodar. Vai ter um Não, balãozinho, não, a Turquia é um balãozinho. É não, pô. É não. É Itália e França. 3 horas. Mas 4 horas. veja, 5 horinhas incomoda, pô. Porque se você Incomoda. pega um jogo. Porque se bem que é final de semana, né? Mas se pegar um jogo tipo 8 da noite. Aí Vou dizer não pra tu, foi um sonho. Foi um O sonho pior pra não é tu. isso não, amigo. O pior, o jogo tá A gente levou o gol de empate do Atlético Goianiense 4 da manhã, 4 meu da irmão. O cara manhã. faz o quê? Na outra bola do jogo. muito pra bola do jogo, que levantou pronto, boa noite. Foi assim mesmo. Sem nem se bater o centro.
Desligou, mas boa noite. Pronto. Tá morto. Mas pra tu é melhor, Arthur, esse full. Sabe por quê? Porque pega um sábado, domingo, vai fazer tudo, passeia, não sei o quê. Quando ela dormir, abre o computador. Viagem em si, né? Isso, senão é a confusão da porra. Parar aqui, ó. É. Peraí que tem um Santinho Maringá. E passa. Viu? Não tem bloqueio, não. Passa. Passa tudo. Pô. Não. Deixa. Tu assistiu É como? porque eu tudo, sem precisar de tantos... Do Coça. De tantos mecanismos, Do pô. Coça. É o tudo. Passa de forma ordeira, pô. Não precisa... Veja, porque passar tudo eu sei que passa, pô. SLC é Petrópolis? Não, pô. YouTube, pô. Sim, quem é que transmite? É Sportnet. Sportnet, né? Metrópolis é série D, né? É, Eu não tinha atualizado ainda não o sistema. Mas eu trabalho... A gente trabalhou no exterior se precisar, viu, Arthur? O Coça funcionou, vice. E os caras usam lá também. Viu? Os caras usam demais, meu irmão. A gente é menino, pô, a pelo gente amor de fica Deus. nessa achando que é na hora só no da Brasil. estreia da Holanda, saiu o golzinho da Holanda. 1 minuto depois, outro bar. O outro bar vibrou. 1 minuto depois, pô. Foi foda ali, meu. Pelo amor de Aí a Deus. turma foi menina no Corsário. Enfim, Bora. estamos precisando de um H-Menor. Falei que era 50 segundos, deve ter sido uns 30 minutos aqui. Não tem espirro nenhum, na verdade. E nem espirrei, exatamente. Era mentira. Era conversa pra acabar o programa. Eu odeio essa expressão. Quando o cara dizer. Ah, não, é quando o cara esquece uma coisa, né? Eu ia falar uma coisa e esqueci. Aí tem uma expressão que era mentira. Eu odiava quando falavam isso. Foda. Que o cara, por que falar uma coisa, fugiu aqui. Não, é porque era mentira. Eu gostava de Daniel Lael, coitado do diário. Aí alguém tá assim. Pode acontecer. Você tá passando mal, não sei o que. Isso deve ser bem alguma coisa. Irmão, e o cara. Toda vez alguém tem uma reação diferente. Bora. Largamos? Por favor. Largamos. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau.